Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais um Papo de Quintal, hoje com uma convidada muito especial, Estela Abreu, uma convidada assim querida, nossa, da nossa família inclusive. Vocês vão ver que tem muita história para contar, apesar da pouca idade, muita história para contar, já viveu muita coisa, muita experiência. Lembrando que, infelizmente, por conta da agenda da Estela, é lotada, não tem como, a gente teve que gravar. Hoje é sábado, estamos gravando esse episódio está sendo gravado, não está sendo ao vivo, mas a intenção é realmente levar a experiência dela para vocês, independente de ser gravado ou ao vivo, beleza? Então, desde já, Estela, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que disponibilizar uma hora e meia para a gente aqui é muito difícil da sua agenda, mas você pode ter certeza que a gente está com um enorme prazer de te receber aqui, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito contente de te reencontrar, né? Porque é família, é mais difícil ver, né? Pra Realmente por caralho. conta da correria, mas é um prazer estar aqui nesse papo de quintal e um prazer estar aqui com tanta gente, né? Participando, assistindo. Eu vi já outros vídeos, outras participações e para mim é uma honra fazer parte desse projeto lindo aí também. Agora é minha vez de papear aqui, né? Estela, a gente sempre começa, contando um pouco a apresentação, quem é a Estela, um pouco da história da Estela, assim, um pouco mais resumido, senão a gente acaba estourando o tempo muito rápido. Então, assim, conta pra gente quem é a Estela, como é que a Estela começou, o porquê da Estela, da onde veio o boom da Estela, também é legal a gente conversar, e a partir daí a gente vai tomando outro rumo na conversa. Tá bom, então eu vou tentar fazer uma cronologia. Mas antes de tudo, a Estela é uma menina mulher apaixonada por Jesus. Ponto. Isso é o que de fato me representa. Depois a gente vai para o que a Estela fez para ser conhecida como Estela Abreu, né, Abraão? Porque aqui em São Lourenço, principalmente, é muito engraçado que o pessoal me encontra na rua e fala: Oi, Estela Abreu. As pessoas me conhecem de fato por um nome artístico aí que ficou conhecido por conta da minha trajetória. Que eu louvo a Deus porque realmente foram muitos degraus de muito sucesso, uma trajetória que eu sinceramente não imaginava, muita coisa foi acontecendo e fluindo sem planejamento e foi de muito sucesso. Deus me abençoou muito do início ao fim. Então, a Estela é uma menina de 3 anos que sempre amou câmera, amou aparecer, sempre, e com 16 anos, eu comecei a modelar aqui na cidade mesmo, fazendo fotos para algumas lojas de amigas da minha mãe, do meu pai, para clientes dele. E um dia, desfilando aqui em São Lourenço, para uma tia da minha mãe, um fotógrafo me viu desfilando e no final veio falar com a minha mãe, falando: essa menina é uma Miss, ela precisa participar de concursos de Miss. E aí a gente achou estranho, mas a gente falou, tá. Aí ele falou: semana que vem tem um concurso em Soledade, por que você não leva ela? E aí eu lembro que a gente foi atrás de pegar tudo emprestado, porque eu não tinha vestido, eu não tinha maiô, eu não tinha nada para participar daquilo. Mas veio uma vontade ali, até de agradar o fotógrafo, que tinha feito várias fotos lindas minhas. E aí, tá, a gente pegou o vestido emprestado de um, o maiô emprestado de outro, e cheguei lá, eu com 16 anos na época, e cheguei lá com mulheres lindíssimas, muito mais velhas que eu, tinham meninas de 25, eu com 16 na época. Cheguei lá, Abraão, não tinha nem cidade para eu representar, porque já tinha uma candidata, né, de São Lourenço. Nossa, E por fim me colocaram lá como Varginha, porque não tinha ninguém de Varginha. E fizeram lá o sorteio, resumindo, eu fui a primeira da lista, ou seja, nunca tinha participado de um concurso, não sabia nem direito o que era ser uma Miss e fui a primeira a ter que entrar na passarela. Minha mãe ficou desesperada, eu falei: vai lá assistir, que eu vou arrasar, não sei de onde eu tirei essa confiança também. Entrei, desfilei primeiro de maiô, foi muito legal. Lembro que a minha irmã de estava boa? de boa. Eu estava com uma sainha, entrei, dei um giro com a sainha, desamarrei a sainha, fui igual eu via na televisão mesmo. Eu sim, já tinha visto algumas coisas na televisão. A referência que eu tinha era essa. Desfilei, depois era a entrada de vestido. Eu lembro que a minha irmã fez uma trança raiz assim no meu cabelo e fui para a segunda entrada, mais delicada, porque né, vestido de gala. Então eu trazia o que eu via, que eu já tinha assistido. Fui calma, tal, fiz lá o desfile
E, para minha surpresa, na hora da premiação, né, eram 3, primeiro, segundo, terceiro lugar. Terceiro lugar era Miss Simpatia. E ganhou uma menina de Lorena, né, que já é São Paulo, que estava com um vestido assim, vermelho, maravilhoso. A menina era maravilhosa. Ganhou, eu falei, poxa, todo mundo me chama de simpática, não deu para mim, nem esse título eu ganhei, né? Aí o segundo lugar era Miss Elegância, tinha uma menina de Alfenas com um vestido que tinham que ajudar ela de tanto brilho que tinha, tanto peso de pedra que tinha. Aí ela ganhou, aí eu lembro, sinceramente, de olhar para um lado, olhar para o outro, falar assim, pensar comigo, será que sou eu? Eu lembro que passou pela minha cabeça. E a candidata de São Lourenço era a Larissa Cabizuca, estava lindíssima também, corpão, vestido lindo. Mas eu falei, talvez seja eu, né? Eu olho para os meus pais, eles falam para mim, né? Pra gente, você é a primeira. E o fotógrafo, o tempo inteiro do concurso, ele falava assim, é primeiro lugar. Eu tenho certeza, é primeiro lugar. E eu, louco, né? E fui. Fui eleita a Miss Boa Vizinhança. Era o nome do concurso, né? Miss Boa Vizinhança. Fui eleita, chorei na hora, nem acreditei. Fiquei super emocionada, porque até então eu tinha experiência com balé clássico, que eu já vinha estudando, né, na Denise Fonseca, por anos, que era a minha primeira e única expressão artística que eu já trabalhava, que eu já tinha experiência com palco e as fotos. Então, aquele título ali foi uma surpresa. Eu não esperava, né? Mas foi incrível. E, a partir dali, eu lembro que na semana seguinte teve outro concurso. E eu fui também como quem não quer nada. Era um concurso country, onde as meninas foram com aquelas roupas de barretos, de franja, não sei o quê. E eu fui de calça jeans e xadrez. E cheguei lá e eu ganhei novamente. E depois de um mês, teve outro em Baipendi, eu fui e ganhei de novo. Teve outro em Passos, fui e ganhei de novo. Ou seja, eu fui, de fato, criando uma carreira como Miss aqui na região. A ponto de, gente, eu chegar nos lugares, algumas meninas desistiam de participar e iam para a plateia assistir, porque elas falavam, para que eu vou participar se a Estela está aqui e ela vai ganhar? E isso me dava um certo nervosismo também, porque eu falava, bom, até a concorrente acha que eu vou ganhar, eu tenho que ganhar. Mas foi realmente, assim, uma trajetória linda, não programada e de muito sucesso. Deus me abençoou muito, porque eu não esperava. Até que eu comecei a ir para São Paulo, né, para outros concursos, e fui muito bem sucedida também, até que eu ganhei o Miss Team Minas Gerais, que já era um título estadual. E dali fui para o Brasil, ganhei o Nacional, e do Nacional eu fui para Houston, no Texas, em 2013, representando o Brasil, e fiquei em 4º lugar lá. Então, lá eu competi com mais de 30 meninas de vários países, né? Foi uma experiência incrível, foi inclusive minha primeira vez no exterior, né? Nunca tinha tido a oportunidade de ir para o exterior, e fui com a faixa do Brasil e tal, representando o Brasil, e fiquei em 4º lugar lá. Foi uma experiência muito linda, muito incrível, tudo preparado por Deus mesmo, porque eu não tinha dinheiro para as coisas, né? Então, Deus mandava alguém para me presentear com o vestido, depois alguém que ia ajudar com a gasolina para não sei aonde. Então, foi um período de anos de bênçãos, assim, uma atrás da outra, e de muito sucesso inesperado. Então, a parte de Miss foi isso, e isso já foi me fortalecendo nas redes sociais. Ali eu tinha uns 20 mil seguidores por aí nas redes sociais. Então, eu já era... Por que eu conto essa parte do Miss? Porque foi isso que me levou a ir para São Paulo, que foi o que mudou minha vida profissional. Porque eu já era bailarina, modelo, e já tinha essa carreira de Miss. Sempre amei vídeo, sempre amei câmera. Na parte dos concursos de Miss, eu amava a parte de entrevista. As meninas ficavam muito nervosas e eu amava falar. Como assim a parte de entrevista? Porque nos concursos de Miss, tem uma parte que você tem que responder alguma pergunta. Alguns concursos você precisa... Entrevistada. Exatamente. Lá, ao vivo, uma das partes do concurso, por exemplo, se você assiste um Miss Universo, um Miss Brasil, a última etapa do ao vivo é você responder uma pergunta surpresa. Então, eles sorteiam lá, abrem a pergunta e a Miss ela tem que responder. Porque uma Miss ela não é só beleza, não é só estética. Ela tem que mostrar que ela é uma mulher desenvolta, que ela é uma mulher, inclusive, envolvida em projetos filantrópicos, por exemplo. Ela tem que mostrar que
não é só a beleza. A beleza é sim um cartão de visitas, mas ela tem que mostrar que ela é inteligente, que ela é desenvolta, né? Então, nessas partes, as meninas ficavam nervosas e eu ficava tranquila porque eu amava falar. Então, foi nisso que eu falei, bom, se eu amo câmera, se eu amo falar, por que eu não vou para São Paulo estudar teatro, estudar TV? Minha irmã já morava lá. Então, foi daí a ideia de me tornar atriz. Eu não sou realmente, gente, uma menina que nasceu querendo ser atriz. Não, eu não sou, desde pequena, cresci querendo ser atriz. Não, aconteceu. Foi uma coisa que já era conveniente. Então, em 2013, eu resolvo dar esse passo, me formo aqui, né, termino o 3º grau e vou para lá estudar interpretação. No meio de 2013, né, depois que eu volto do Texas, desse concurso, eu entro na Escola de Atores do Wolf Maia, que é a mais conhecida do Brasil, por ter as duas vertentes muito bem trabalhadas. Lá a gente tem a parte de TV, que a gente já trabalha num estúdio, com vários posicionamentos de câmera, vários cômodos, é muito completo. E a parte de teatro, a gente já atua no palco. E né? tem tipo uma prova para entrar na Escola Wolf Maia? Tem uma prova para você entrar e depois são 3 anos de estudo, né? Então é como uma faculdade, ele só não te entrega a licenciatura, né? Mas você se torna um profissional, você recebe o DRT de ator, que é um documento que é o que te permite fazer uma novela, fazer um filme, é o que te permite ingressar em agências que são representantes de atores no Brasil, né? Então, eu decido ir para lá, faço essa prova, passo de primeira, graças a Deus, não sei como, porque eu não tinha essa base. Eu volto a dizer, o que eu sabia era o que eu aprendia na Denise Fonseca, né, na dança aqui, que te traz uma bagagem legal, porque durante os espetáculos da Denise, que às vezes eu dançava, sei lá, 8 coreografias, muitas coreografias tinha a parte de interpretação, de gesticular, a feição do rosto, né? E eu recebia esse elogio. Muita gente chegava no final e falava, nossa, a Estela tá lá no fundo, mas a gente não tira o olho dela porque ela sorri muito e tal. Então, eu tinha isso. Então, eu vou para o Wolf, passo na prova e começo a estudar. Uma semana antes de começar os estudos, eu já sou convidada para ir para um teste como atriz para fazer um clipe de um cantor sertanejo que eu não sabia quem era. Eu chego lá, eu lembro que nesse dia, Abraão, foi um perrengue. É aquele famoso ditado, né, que o povo fala hoje na internet. Quem vê close não vê corre. Eu lembro que eu devo ter pego uns 4 ônibus lá em São Paulo. Me perdi, mas cheguei no teste e fiz com toda humildade, porque eu não sabia o teste. Fiz. Eu lembro que um teste eles falavam para eu chorar, o outro teste, quer dizer, eles falavam assim, agora você imagina que você está noiva e você recebe uma ligação que o seu noivo sofreu um acidente. Eu lembro direitinho do teste, de eu pegar o telefone, de eu dar de cair, assim, escorar na cadeira e chorar. Enfim, passei no teste e, resumindo, era simplesmente um clipe do Luan Santana. Depois você pode até pôr aí o link para o pessoal ver, quiser ver, conhecer, né, a trajetória. Ou seja, o meu primeiro trabalho em São Paulo como atriz foi simplesmente um clipe do Luan Santana, que é um cantor, assim, um dos mais falados e respeitados do país, né? Com certeza. Então, fiz lá o clipe, foi lindo o trabalho, mas um trabalho que me trouxe seguidores. Então, os seguidores do meu Instagram foram crescendo à medida que eu fui fazendo trabalhos, né? Então, nesses 3 anos de curso, eu estava cursando, mas eu já estava exercendo, porque a agência já me mandava. Então, eu fiz publicidade para Chevrolet, para Cacau Show. Isso tudo eu tenho link, eu posso tentar achar e te mandar. Fiz muitas publicidades, muitos videoclipes. Fiz Dennis DJ com o MCG15, fiz Maiara e Maraísa. O último que eu fiz agora, eu acho que em 2020, foi do Gustavo Mioto, que eu apareço tanto quanto ele. Foi um clipe que é daquela música Despedida de Casal. Todo mundo viu, todo mundo vê até hoje, me manda no Instagram, me marca. Massa, então, velho. foram chances que Deus foi me dando e que eu fui dando conta. Estava preparada para tudo? Não. Eu costumo dizer que é assim, à medida que eu fui dizendo sim, Deus foi me abrindo as portas, eu fui colocando o pé, Ele foi colocando o chão, e as coisas foram acontecendo. Porque muitas vezes eu não estava preparada para o que me convidavam, mas eu dizia sim no telefone, e passava a noite me estudando, aprendendo o que eu ia ter que fazer, e no dia seguinte eu dava conta. Porque eu acredito muito, gente, que não é sobre habilidade,
é sobre disponibilidade. Quando você está disponível e com vontade de fazer acontecer, o negócio acontece. Quando você faz de todo o coração, isso quebranta o Senhor e o Senhor te abençoa. Porque Deus ele tem o prazer de nos abençoar. Só que Ele gosta de ver o tanto que a gente está com vontade, né? Nada cai do céu. Exatamente. Nada cai do céu. Você se tornou um bom veterinário porque você pagou o preço, porque você estudou por anos. Um médico, a mesma coisa. Um ator, a mesma coisa. Um artista, a mesma coisa. Não caiu do céu, foram anos, né? Agora em fevereiro completam 10 anos, né? Que eu tô lá, ó, batalhando, morando em lugar simples no começo, pegando muito metrô, muito ônibus, saindo no escuro para ir pro metrô. Eu lembro, passa um filme na minha cabeça, né? De vezes que eu ia correndo pro metrô 4 da manhã, porque estava escuro, porque eu não tinha dinheiro pro Uber, e eu tinha que ir, porque eu tinha que chegar no horário do trabalho. Essas gravações são muito loucas, às vezes se vira à noite e tal. Mas Deus preparou, assim, Deus foi me preparando, me capacitando e me permitiu viver uma trajetória, assim, muito linda. Então, tiveram todos esses trabalhos como atriz, né? Agora, mais recente, no meio disso, tiveram 2 filmes também que eu fiz. Um dentro da escola, porque lá na escola, né, para se formar, a gente faz um filme e uma peça de teatro. Então, antes de você se formar, você já tem essa experiência dentro do Wolf, né? E depois de lá, eu fiz mais um filme nacional chamado Um Broto Legal, que até esteve em cartaz. E, gente, é uma emoção. Você se vê naquela tela enorme de cinema. Você sentar no cinema lá de São Paulo e se vê na tela, né? É muito doido, é muito doido. A minha trajetória inteira, Abraão, é o favor e a graça de Deus. Porque, eu volto a dizer, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou merecedora, mas é porque Ele decidiu me abençoar. E eu sou muito grata até hoje. E, por último, em 2021, eu acho que sim, eu fui contratada para fazer minha primeira novela, que é a José do Egito, a última fase da novela Gênesis, na Record. Foi outra experiência maravilhosa, que Deus poderia ter me colocado em qualquer outra novela, mas Ele me colocou dentro de uma novela bíblica, que eu aprendo com meus pais e com os meus pastores desde criança, e que é uma história que nos ensina o perdão, né? Porque José do Egito, ele perdoa todos os irmãos que um dia o venderam como escravo, né? Então, a gente aprende o perdão e a gente vê o quanto Deus honrou a fidelidade dele, né? De não ter cedido para a mulher de Potifar, que queria ter um caso ali com ele não aceita. E lá na frente, Deus convence simplesmente o faraó a respeito dele, a ponto de faraó criar um cargo, gente. Vocês têm noção disso? Do que é um cargo sendo criado para te honrar, para te abençoar? Por isso que eu gosto muito de falar das histórias bíblicas que são assim regadas do favor e graça do Senhor e que a gente vê o Senhor convencendo homens a respeito da pessoa, porque aquilo ali é Deus convencendo o faraó a ponto dele criar um cargo de governador para que José tivesse espaço e fosse abençoado, né? Então teve essa parte também de atriz e a gente chega no meu hoje. Não estou conseguindo ser resumida, né? Não, você falou quase tudo já. Já falei quase tudo na abertura. Não, você vai ter mais coisa para perguntar. Vou encerrar aqui, que é o meu hoje, o meu 2022, que é a parte mais linda da minha vida, que é viver para Jesus. Eu vivi um despertar há 7 meses atrás e eu estou literalmente vivendo para Jesus. Agora eu vou deixar ele perguntar, né, para ele também participar, e a gente vai mais resumido aqui, mais separado, para vocês entenderem melhor. Ô, gente, foi isso então, valeu. Não! Eu falei muito corrido, eu posso falar mais devagar. Seguinte, só uma curiosidade que eu tenho, você me falando, tem 2 coisas na sua fala que me chamam muita atenção. A primeira, pensando em financeiro mesmo, atriz, ator, principalmente, vamos dizer assim, os que não são globais, os que não são conhecidos, vamos dizer assim, nacionalmente, que esses caras, tipo assim, Tony Ramos, Glória Pires, esses caras que são os foda hoje. Tirando essa galera, dá para viver de ator, como ator? Dá para viver disso? Exclusivamente disso? Eu acho difícil, sinceramente. Eu acho difícil. Eu acho que, assim, o ator, ele faz porque ele ama muito, porque ele não sabe fazer outra coisa.
Porque dificilmente um ator que não está dentro de uma Globo, de uma Record, do SBT, sobrevive da arte. É difícil. É difícil. A publicidade, ela dá mais dinheiro do que a novela, tá? Então, às vezes, eu vou jogar números aqui para você entender. As publicidades que mais pagam bem são bancos, né? Então, quando você vê uma publicidade de banco na TV, você vai falar, aquele ator ali tá ganhando bem. Ou, às vezes, publicidade de cabelo, né? De produtos, de cosméticos para as mulheres, pagam bem. Tipo 12, 15 mil. E isso é o que um ator contratado dentro de uma novela da Record ganha por mês, mais ou menos. Essa faixa, 10 mil, 12 mil, contratado, né? Se você vai fazer uma participação, você não vai ganhar isso. Você vai ganhar, tipo assim, uma ajuda de custo. Entendeu? Entendi. Que mal paga o seu aluguel e a sua alimentação. Te respondi? Respondeu. Deu para você entender? Então, assim, no Brasil, realmente é muito difícil viver da arte. Quem vive é porque ama muito e não sabe viver sem. Então, faz um projeto ali, faz outra coisa ali, faz outra coisa ali, vai juntando, e aí no fim do mês paga as contas. Você acha que é esse o motivo da Lei Rouanet ser tão forte no Brasil? Eu acredito. Eu acredito que sim. Porque é assim, é desanimador. É desanimador. Não, imagino. Então, você foi falando, falei, caraca. É desanimador, até porque, por exemplo, um curso como o que eu fiz do Wolf não é barato. E aí você se qualifica e depois você não consegue trabalho. E realmente, gente, existe sim o quem indica. É muito difícil você entrar sem uma indicação, sem uma boa agência, né? De fora que essa galera de agência, não sei o quê, acaba tomando uma porcentagem nessa barata. Não deve ser barato também, Sim. né? Eles ficam com 20, 30, 40%. Imagino. Né? Porque ainda tem aquela história de emitir nota, de nota fiscal e tal. Então, o ator, ele faz por amor mesmo, né? E que bom que faz, né? Porque senão a gente não teria entretenimento, a gente não teria tanta coisa boa, né? Mas a gente vê que hoje em dia também a gente pode pensar que tem a internet, né? Que tem a Netflix, que hoje os atores estão preferindo trabalhar com Netflix, com esses canais fechados de internet, que está também pagando melhor. E hoje em dia, dificilmente, a própria televisão está mantendo atores contratados. Ela contrata por 6 meses, acabou a novela, beijo, tchau. Antigamente, um Tony Ramos, uma Fernanda Montenegro, hoje eu não sei se eles ainda estão, porque como a Globo ainda quer a exclusividade deles, talvez esses grandes nomes ainda estejam, né, contratados com salário fixo, independente de obras rolando na TV. Porque tem a diferença, né? Tem atores que eles recebem o fixo, né, lá 50 mil para você estar aqui com a gente, e aí quando entram com alguma obra, alguma novela, eles recebem a mais, tá? Então, hoje em dia é difícil você ter esses atores que estão ali recebendo sem estar ao ar algum trabalho deles. Geralmente, vai ser uma novela de 8 meses, então você vai receber X fixo por esses 8 meses, depois você se vira. É tipo isso que funciona hoje em dia, entendeu? Antes desses 7 meses aí que você falou, não, há 7 meses atrás eu tive um despertar e tal. Antes desses 7 meses, a Estela vivia bem em São Paulo? Abraão, eu sempre vivi bem. Sempre vivi melhor do que eu imaginava. No meu primeiro ano lá, eu já estava com o meu dinheiro. Eu já não pedia quase dinheiro para o meu pai. Não, mas a gente tá falando de viver bem, né? Não, vivo. Não tô falando assim, não, eu pago minhas contas, ainda sobra um dinheiro, dá para eu sair. Não, não é isso não. Tô falando de viver bem. Não, eu sempre vivi muito bem porque as portas se abrem muito para quando você trabalha com arte, quando você aparece num comercial, numa TV. Todo mundo te convida para várias coisas legais. O Instagram, né, abre muitas portas para que você faça viagens legais, para que você conheça lugares legais. Então, São Paulo tem muito isso, né? Você é bem recebido por conta do seu trabalho, entendeu? Muita coisa você acaba nem pagando, você é convidado. Então, desde que eu tô lá, eu vivo muito bem, não tenho o que reclamar mesmo, sabe? Em questão de experiência, eu já vivi tantas coisas que talvez os meus pais nunca vivam. Viagens para o exterior, através do meu trabalho, eu já fiz, já fui para Los Angeles 2 vezes, Paris, verão e inverno, Dubai, fui para, como é que chama? Fui para Argentina, fui para Punta del Este, que é o Uruguai. Deixa eu ver se eu lembro mais lugares que eu visitei. Teve mais lugar que agora tá faltando aqui na minha cabeça, mas se entrar, Portugal,
litoral de Portugal eu conheci inteiro, tudo pelo meu trabalho. Sim. Tudo através do Instagram, porque o Instagram cresceu, eu monetizei, post pago, stories pago. Então, o que eu faço dessas viagens, né? Esse projeto de viagem, que eu até, inclusive, pretendo voltar, porque veio a pandemia, eu parei, eu estava em Paris quando estourou a pandemia, voltei com os aeroportos todos fechados já, mas como que eu fazia? Eu vendia para marcas que queriam que eu fotografasse lá. Então, aí, olha, eu estou indo para Paris e você pode ter a sua roupa sendo fotografada com a Torre Eiffel atrás. Você quer participar? Então, as marcas pagam e elas mesmo pagam a viagem. Elas pagam meu voo, elas pagam minha estadia, minha alimentação. Então, eu fiz esses projetos. Então, para mim, experiência é vida. Sim, com certeza. Então, assim, quando você experimenta lugares diferentes, culinárias diferentes, culturas diferentes, isso é vida. Então, nesse tempo todo que eu estou em São Paulo, eu vivi isso. Então, eu vivi muito bem. E também, financeiramente, os trabalhos foram acontecendo e eu fui vivendo bem, tendo as minhas coisas, podendo presentear os meus pais, que é a coisa que eu mais amo, presentear minha família. Porque, assim, gente, eu já vivo muita coisa boa. Porque, para mim, prosperidade é você ser bem recebido. E eu sou muito bem recebida lá em São Paulo, tanto por amigos, quanto por restaurantes, marcas, viagens, tudo que acontece. Sim. Então, quando eu ganho, eu quero ofertar neles. Eu não quero para mim, eu já tenho demais, sabe? Então, vivi muito bem. Vivi e vivo muito bem. E é claro, eu não posso deixar de dizer que é Deus me sustentando. Gente, vocês vão me ver falando de Deus aqui o tempo inteiro. Porque é muito milagre de Deus, é muita providência de Deus. E em cada ano, cada dia, é uma evolução mesmo, tanto financeira, quanto intelectual, cultural. A outra coisa que me chamou a atenção na sua fala, teve uma hora que você falou assim, ó, não que eu não fosse boa, eu não era boa, não era merecedora, mas Deus abençoou e tal, não sei o quê. Cara, tá certo, Deus abençoa pra caralho. Sim. Isso aí, eu sou extremamente fiel. Quem me conhece sabe que, caraca, eu sou Deus abençoando e eu executando aqui embaixo. Eu sempre falo isso. Amém. Eu falo assim, quando o pessoal pergunta assim, porra, a clínica sua ficou maneira, hein, velho? Fala, nossa, a clínica agora é um estouro e tal, não sei o quê. É um estouro. Eu não sou dessa pessoa que fica assim, não é assim também. Não falo, não. Eu falo, é mesmo, pra caralho. É foda demais aquele lugar. Por quê? Porque eu tenho muito esse reconhecimento próprio, esse mérito próprio. Progresso chama progresso e ponto pra mim. Então, se eu penso assim, porra, sou bom mesmo, eu vou ficar melhor ainda. E eu sempre falo isso, eu sempre acabo esse tipo de discurso falando, Deus abençoando lá em cima e eu executando aqui embaixo, ponto. E aí, quando você fala assim, ó, eu não era boa, eu não era merecedora. Você estranhou, né? Mano, tá certo, Deus faz a parte dele sim, concordo. Logicamente, se ele não quiser, ninguém vai pra frente. Mas lógico que você era boa, lógico que você era merecedora, velho. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Senão daqui a pouco qualquer um sai e você fala assim, não, Deus vai abençoar, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Velho, isso não existe, mano. Deus abençoa assim quem está disposto, mano. Quem é bom, quem é merecedor. Sim. Aí sim Deus abençoa. Agora, falar assim, não, eu não era boa, mas Deus abençoou e eu consegui a vaga. Porra nenhuma, mano. Conseguiu porque era boa, conseguiu porque era merecedor. E aí Deus olhou e falou, porra, essa menina é boa, então ela vai, então eu vou ajudar, vou abençoar. Então, assim, essa parte, essa coisa assim, me chama muita atenção, essa coisa assim de... Eu vou te explicar. Eu não era boa, mas... Não, velho, eu era boa mesmo, aí Deus viu e falou assim, nossa, a menina é boa, eu vou ajudar, ponto. Então, a parte do merecimento é muito sobre a minha fé. Eu falo muito, Abraão. Tem até um vídeo meu no Instagram que tá eu pregando e eu falando, não merecemos e não mereceremos. É tudo pela graça e pelo favor do Senhor. Porque se fosse por meritocracia, a gente merecia muita coisa pior do que coisa boa. É o que eu penso. Porque assim, a gente não merecia que o Senhor, que Deus desse o filho dele no nosso lugar. A gente não merecia, ele fez por amor. Ele fez porque nos amava. Porque fazia questão de ter a gente com ele. Porque você sabe que Jesus morre para que o véu fosse rasgado de cima a baixo, trazendo o céu para a terra, nos ligando de volta ao Pai, para que a gente voltasse à essência
que fomos criados, que é buscá-lo, encontrá-lo. E Deus, ele ama ser procurado, ser encontrado. Então, quando eu falo de merecimento, eu vou para esse lado, entende? De que, cara, se fosse por meritocracia, eu merecia algumas coisas ruins, que pela misericórdia de Deus, eu não tive. E muito do que eu recebo, não é porque eu mereço, é porque ele é bom demais em me dar. Então, tem essa diferença da misericórdia, que é ele nos poupando de coisas que a gente às vezes merecia e não acontece, e a bondade dele de nos abençoar e nos presentear com coisas que talvez a gente não fosse merecedor, mas ele decide. Mas aí entra isso que você falou, da persistência. Dedicação, Dedicação. persistência. Eu carrego uma frase comigo, gente, que a persistência é o caminho para o êxito, que depois de muito tempo eu fui ver que é de Charlie Chaplin. Se você persiste, você vai chegar no êxito. Porque eu volto a dizer, não é sobre habilidade, é sobre disponibilidade. Se você se disponibiliza, e se você paga o preço, se você é incansável, você vai chegar lá. E isso constrange a Deus. A sua disponibilidade, a sua dedicação, o seu coração com vontade, entendeu? O coração bondoso, um coração quebrantado, bondoso, humilde, agrada a Deus. E aí ele vem sobre a nossa dedicação, sobre a nossa bondade, e as coisas acontecem. Eu concordo plenamente com você, que é o que eu disse, não vai cair do céu. Velho, não adianta nada Você faz a sua parte e ele te abençoa, ele te capacita, ele acelera. Eu vou ficar sentado, então, na minha cama, só pedindo. Que é o que eu te falei, ó. Vou trazer para você a minha realidade, o exemplo da minha realidade para você entender. Esther, por que eu amo falar de Esther da Bíblia? Primeiro porque Esther, o significado do nome Esther é Estela. É igual de Estela, que é estrela. E você sabe que o nome, ele carrega algo profético muito potente, né? Então, um pai, quando ele vai escolher o nome do filho, quando ele escolhe e ele olha o significado, ele já está profetizando coisas boas para o filho dele. Então, os meus pais escolhem Estela, que é estrela, e a minha mãe fala que orava muito por mim. Falava, você é Estela, significa estrela e você vai brilhar. E, gente, nada, eu precisei de um brilho diferente que vem de Deus, não é sobre mim, mas vem de Deus para que eu me destacasse na minha carreira. E o legal é que o brilho da estrela não é para ela, é para o outro. O sol, ele ilumina a terra. O sol, ele aquece a terra. Então, Esther, por que eu estou falando disso? Esther é uma personagem que ela estava disponível para o agir de Deus. E Deus, ele convence o rei a respeito de Esther. Ela ganha o rei. A Bíblia vai dizer que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres que ele conhece. Então, uma história que começa em cinzas, porque Esther é órfã, de pai e mãe, judia, escrava. Uma história que começa em cinzas, termina em coroa de glória. Ela sendo coroada como rainha. Para que depois de um tempo, ela convencesse o rei a respeito do povo judeu, e o povo judeu recebesse um novo mandado ali, né, uma nova regra, onde eles pudessem se defender. Então, não é sobre ela, é sobre uma nação salva. Não é sobre a estrela, mas é sobre o que a estrela faz pelo outro. Entendeu? Então, por que eu estou usando o exemplo de Esther? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Esther estava disponível e Deus veio e agiu sobre ela. E a Bíblia diz que no dia que os judeus foram, né, libertos, mais de 75 mil inimigos foram mortos. Então, não é sobre a Estela, é sobre o que Deus pode fazer através da Estela. Então, hoje eu acredito muito que tudo que Deus permitiu que eu vivesse profissionalmente, o balé, o Miss, o atriz, o influenciadora, o apresentadora que eu faço também, né? Tudo foi para que hoje eu tivesse capacitado o suficiente para que Ele viesse sobre a minha vida e eu dissesse, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir, e eu pudesse ser útil nas mãos dEle, levar o Evangelho, pregar, trazendo a minha história, o meu testemunho de vida. O Evangelho, Abraão, ele nunca é pessoal. Por isso que eu acho que eu sou humilde e tão modesta e falo que eu não sou merecedora. O Evangelho, ele nunca é pessoal, ele é plural, ele é coletivo, é sobre nação. Entendeu? Grandes nomes da Bíblia, eles são primeiro salvos
pessoalmente, mas porque Deus quer usar eles como uma potência para salvar um povo. Assim foi com Moisés, que volta para o Egito e é líder da libertação do povo do Egito. Fica ali por 40 anos liderando o povo no deserto, até que o povo chega na Terra Prometida. E o próprio Moisés não entra na Terra Prometida. Não era sobre ele. Não era sobre Joquebede, mãe de Moisés, que poderia amamentar o filho, que teve a sorte de amamentar o filho. Sim, foi abençoada, pôde, mas Deus já estava pensando lá na frente. Entendeu? Entendi, mas aí eu vou discordar um pouquinho também. Você dizer, igual eu digo mesmo, eu falo assim, não, se tudo que eu tenho hoje, eu sou merecedor, sim. Mereci, eu ralei, eu busquei, eu fui atrás. Se hoje eu tenho uma equipe muito boa também, eu fui atrás, eu busquei cada um deles, eu percebi cada um, treinei cada um, tá todo mundo lá. Eu não vejo com esses olhos você dizer que é bom, você dizer que é merecedor, eu não vejo com esses olhos de não, isso não é humildade. Não, você está sendo Não é você tá sendo desumildade. soberbo. Eu não sei se existe desumildade, né? Você está sendo soberbo, falar um negócio Soberba. desse. Não acho que é soberba, não. Jamais, velho, jamais. Eu falo assim, mano, ralei mesmo, velho. Ralei, conquistei, fui atrás. E hoje a clínica tá lá, graças a Deus. Acabei de passar lá, tinha 4 pessoas esperando para ser atendidas. Glória a Deus. Eu falei, mano, caralho, eu entrei no carro, falei, porra, amor, o trem virou, velho. O trem virou, olha Isso aí, é ó. muito bom, né? Sábado, quase sábado à noite já. O trem tá lá cheio, tá lotado. Aí ainda falei para ela, assim, caralho, tudo que eu ralei valeu a pena. Isso não quer dizer que eu não tô tendo falta de humildade. Não acho também não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só digo assim, eu falo assim, porque isso já foi discussão aqui. Foi discussão com a Débora, que é policial. Ela, ai, não, mas não é assim também. Eu pensei, para com essa modéstia. Ai, não, isso não existe para mim. Porra, eu ralei mesmo, conquistei, tá aqui, Deus abençoe, eu tô aqui, ó. Ponto. Sim. Entendeu? E aí então eu vou um pouco contra esse tipo de discurso de falar assim, não, falar que é bom e falar que coisa não é, isso é falta de humildade, não, jamais. Não, também não acho que é questão de soberba. Eu acho que é questão de, sei lá, se eu sou merecedora, amém, mas eu também não Exatamente. Eu não tenho o hábito de falar. Só digo estou amém, aqui filho. porque mereci. Mas muito parte disso que eu te falei, da pessoa dar o primeiro passo. Eu muitas vezes dei o primeiro passo sem ter chão, mas Deus ele vai, ele coloca o chão, ele te capacita, porque você está disponível, porque você está com vontade e as coisas acontecem. Sim. Davi da Bíblia, antes de estar no palácio como rei, ele tinha enfrentado urso e leão antes de enfrentar Golias, ou seja, ele já estava se preparando para grandes coisas. Sim. Então, a gente tem que partir da gente essa preparação, porque aí quando vem a oportunidade de enfrentar algo maior, de ter uma vitória maior, acontece. Sim, entendeu? É que você falou outra coisa que eu analiso muito o discurso da galera aqui. Aí você falou assim, não, é que eu não sou de ficar falando, que eu mereci, que não sei o que não sei o que lá. Mas a partir do momento que você fala assim, ó, porra, eu pegava ônibus, eu saía de casa às 4 horas da manhã, Sim. não tinha dinheiro para a grana do Uber, saía correndo para pegar um metrô, para não sei o que lá, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Resumindo, eu ralei pra caralho, mereci estar aqui hoje. Mano, você só não fala, olha, eu sou merecedor de estar aqui. Mas não, por trás tem toda uma história. Olha, eu pegava um ônibus, não sei o quê, eu peguei 4 ônibus para estar no teste, e quando eu cheguei lá, era o teste de Luan Santana e eu passei. Sim. Poxa, olha aí, eu peguei 4 ônibus e cheguei lá e passei. Tá vendo? Então, por trás tem uma história. Olha, você vê, eu ralei, peguei 4 ônibus. Mas eu passei. Sim. Então, fui merecedora de ter passado, porque eu corri atrás e peguei os 4 ônibus. Então, assim, ao mesmo tempo que existe esse discurso, não, eu não falo que eu sou merecedora, mas por trás tem um discurso que tem, olha, eu peguei os 4 ônibus. É verdade, você tem razão. E ao mesmo tempo, eu digo assim, que só deu certo pegar os 4 ônibus porque Deus estava te auxiliando. Exatamente, ali, entendeu? isso. Não tô dizendo assim, não tô tirando o mérito de Deus jamais, gente. Pelo amor de Deus, eu sou extremamente fiel a Ele, tudo. Eu tenho frases na minha clínica dando graças a Ele, mas exatamente isso. Você ralou pra caralho? Ralou. Mas se Deus dá um estaladinho ali,
já não pegava um ônibus, já perdia o teste. Sim. Dos 4 ônibus que pegou, entendeu? E eu falo muito também que é a gente fazer mais do que os outros estão fazendo, né? Enquanto você for mediano, enquanto você estiver na média, você nunca vai viver o extraordinário. Enquanto você estiver acostumado com o bom, com o ok, com o legal, você nunca vai viver o extraordinário. Lógico. Muitas vezes você precisa, inclusive, abrir mão do velho para viver o novo. Porque tem muita gente que é apegado a certas coisas, né? E tão enraizado e apegado com aquilo que não dá nem espaço para o novo. Sim. Então, a gente precisa, para viver o extraordinário, a gente precisa fazer o extraordinário. Entendeu? Até em relação a Deus mesmo. Tem muita gente que pede tanto e faz tão pouco. E não é uma como é que se diz? Uma moeda de troca, né? Deixa eu fazer muito para Deus me dar muito. Não é. Mas quando você está ali disponível, dedicado, Deus tem prazer em te abençoar. Então, se você quer o extraordinário, bora fazer mais, meu filho. Bora fazer o extraordinário. Até porque, gente, se você... Isso é uma opinião minha, Abraão. Se você está fazendo algo para o bem, esperando os benefícios de Deus, esperando a glória de Deus até você, a graça de Deus até você, desculpa, não vai vir não, tá? Se você já está vindo pensando com isso, tem uma passagem da Bíblia, não sei nada de versículo tal, não sei o que, não sei nada disso. Enfim, tem uma passagem da Bíblia que fala, você dá com a sua mão direita para a esquerda não saber, ou vice-versa. E é isso, cara, se você está dando, esperando alguma coisa em troca, irmão, não vai rolar, esquece isso, não vai rolar. Deus não está lá com um caderninho assim, nossa, falta só se agora o Abraão der uma moedinha para esse mendigo aqui, vai bater, bateu, vai dar graça. Não é assim, mano, não é assim que rola. A gente, o nosso professor foi Jesus, né? Quem foi mais, assim, quem teve mais compaixão que ele? Que fazia pelo outro, que não podia dar nada em troca, né? Então, todas as minhas orações, Abraão, eu falo, Deus, me dá o coração visceral de Cristo, que tinha compaixão, que estendia a mão para quem não tinha nada para dar em troca. Porque compaixão é isso. Não é você amar sua esposa. Não é você fazer tudo de bom e do melhor para o seu filho. É você se preocupar, às vezes, de escutar um amigo. Entendeu? De cuidar de quem você não conhece. De, às vezes, ajudar você, né, na sua profissão. Alguém que chega lá desesperado, que às vezes no dia não pode pagar ali a cirurgia. E você ter compaixão e falar, não, eu vou abençoar essa pessoa e Deus vai me abençoar através de outra pessoa. Porque na minha vida, cara, quantas vezes eu semeei aqui e colhi aqui. Às vezes a pessoa que eu semeei, cara, foi assim terrível comigo, me virou as costas, me traiu, mas Deus me honrou tanto de outra maneira, porque Deus é justo e Deus é fiel demais. Então eu amo quando vem esse assunto de compaixão, porque a gente tem que ser intencional na compaixão. A gente tem que fazer como sem esperar em troca, como a outra mão não vê mesmo. Foi isso aí que você falou. Lógico, mano. Como Jesus Cristo fez. Eu vejo muito isso. Nossa, gente, você quer me matar. É agora a época de Natal. Gente, eu tenho meus projetos sociais. A gente faz bastante coisa nesse período agora. Hoje, inclusive, a gente está fazendo um projeto que vai ficar top demais da conta. A gente vai divulgar, logicamente, não para isso, não com esse viés de divulgar, nossa, o Abraão está fazendo alguma coisa. Não, a gente vai divulgar exatamente para a gente colher mais coisas para esse projeto. Sim. Mas eu tenho meus projetos sociais, meus amigos sabem, porque eu corro atrás mesmo para a galera, e eu não divulgo absolutamente nada no final do ano, mas, até porque a gente ajuda o ano inteiro, só para você entender, a nossa clínica tem uma certa porcentagem que ela é voltada só para projeto social. Do faturamento todo, tantos por cento é voltado para projeto social, ponto. Eu vejo dessa maneira como se fosse meu dízimo. Dá para entender? E aí, eu quero morrer nessa época de final de ano. Nossa, cara, eu abro o Instagram, a pessoa vai lá com uma cesta básica e dá uma cesta básica para a pessoa, assim, tira uma foto com ela. Mano. Filma, né? Registra. Ah, não, irmão, não faz isso para mim não, velho. Puta merda. Por quê? Uma que você está querendo se vangloriar em cima de uma pessoa que está extremamente
precisando daquilo, é uma pessoa que ela está naquela situação não por escolha, então ela está ali, como é que fala? Vulnerável. Você está se vangloriando em cima de uma pessoa vulnerável, em cima de uma família vulnerável. Mano, faz isso perto de mim não, velho. Você quer me matar. Teve um amigo meu que fez isso ano passado, amigo mesmo, fez isso, entrou num projeto, tirou foto e tal, não sei o quê, postou. Eu liguei para ele na hora, falei, irmão, faz isso não, velho. Cara, foi ridículo o que você fez. Eu falo mesmo na tora, eu falo na lata. Você é amigo meu, eu falo na lata. Olha que merda que você fez. Ele falou assim, cara, não tinha pensado por esse lado. Acabei de apagar. Conversando com você, acabei de apagar. Porque eu acho ridículo. Isso é uma visão minha. Ah, mas ele está ajudando outra pessoa. Mano, é exatamente isso. Aquele negócio da mão de novo. A mão direita, a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita está fazendo. E aí vai a pessoa, posta um trem desse assim. Então, se ela tá... Ah, não, mas se todo mundo... Eu já recebi esse tipo de comentário. Teve uma vez que eu comentei... Não é porque eu ainda gostava de barraco. Hoje em dia eu já tenho preguiça. Eu já nem comento mais, velho. Aí, o pessoal que publicou falou assim... Parabéns. Crescendo sua imagem em cima de um vulnerável. Não sei se foi vulnerável a palavra que eu escrevi. Aí pronto, veio aquela chuva, aquela enxurrada. Se todo mundo tirasse uma foto ajudando alguém, mais pessoas seriam ajudadas. Deu para entender? Assim, qual foi a contrapartida? Falei, mano, se você... Gente, não é esse lado que eu estou querendo trazer. O que eu estou querendo trazer é, você está ajudando para aparecer, mano. Isso não é ajuda. Isso é investimento. É bem diferente. Entendeu? Não é ajuda, é investimento. Isso não é ajuda, isso é investimento. E aí eu comecei, criei isso e tal. Falei, mano, agora na época de Natal você pode esperar. Pode esperar. Vereador, então, adora. Vereador adora fazer isso. Tira foto, não sei o que. Fala, mano, eu fico muito puto. Eu fico muito puto. É delicado. É delicado. Eu, assim, como influencer, eu acabo sempre postando quando eu tô nesse tipo de coisa, realmente para divulgar, né? Lá em São Paulo, eu participo de um projeto chamado Projeto Gaia. É um projeto muito lindo, onde todas as segundas-feiras a gente faz uma linha de montagem. Então, a gente prepara o kit lanche, a gente abre o pão de forma, a gente passa manteiga, mortadela, fecha, a gente junta uma galera, tipo assim, 30, 40 pessoas, tudo artista, assim, influencer, empresário, ator, é uma galera, tipo, muito bacana de São Paulo, e a gente confecciona o kit, isso eu acho muito legal. Mas, sim, só te interrompendo rapidão. Você falou assim que você divulga, mas o divulgar de vocês é diferente desse divulgar que eu tô falando. Sim, é diferente. O divulgar de vocês tem um viés, tem uma coisa assim, mano, vamos divulgar aqui para atrair mais pessoas ou mais investimento mesmo financeiro para o Projeto Gaia. Vamos trazer mais pessoas querendo ajudar o Projeto Gaia. Isso é uma coisa. Agora, você chegar, olha, nossa, olha aqui, ó, acabei de ajudar uma família carente aqui, ó. Então, mano, vai te fuder, mano. Vai te fuder. Isso não é, entendeu? Isso aí não é esse tipo de divulgação que eu tô falando. Não tô falando de divulgação, por exemplo, tem um menino, cara, ele é ator, como é que ele chama, velho? Sei que ele faz um projeto sensacional na Rocinha. Outro que eu vou te falar, um cara que chama Patrick Dadalto. Cara, procura esse cara, ele é extremamente ligado nessa linha de igreja, de Jesus e tal, não sei o quê. E ele realmente divulga isso. E eu fui atrás do cara. Falei, mano, acabei de ver seus vídeos, quero ajudar de alguma forma. Tá vendo? Esse divulgar dele me trouxe para ajudar o cara de alguma forma. Quebrantou, né? É diferente, a gente sente. Entendeu? Quem vê, né? A gente sente. Entendeu? Sim, a gente entende o claramente. Divulgar. E como a gente vai divulgar esse projeto. Cara, hoje eu deitado, pensei num projeto. Falei com os empresários que já passaram por essa cadeira. Falei com eles, tô com um projeto sem ser sensado. E aí? Tô dentraço. Adorei a ideia e tal, não sei o quê. É isso. É aquela história. Fazer certo com a intenção errada. É isso aí. Pronto. Que adianta? Fechou. É isso aí. Entendeu? Fechou o papo. Fazer certo com a intenção errada. É isso aí. Então, é outra coisa que eu sempre oro. Eu falo, Senhor, não me deixe agir com a intenção errada. É isso aí. Se eu estiver pregando para a glória ser minha, me corta. Eu falo, Deus, me deixa muda. Porque eu preciso da unção e da glória dele para que pessoas sejam tocadas. Porque para eu, como atriz, é muito fácil estudar e tagarelar. Só que se não vier a unção do Senhor e a autoridade dele para que pessoas sejam tocadas com o que eu estou falando, com o que eu estou ministrando,
não vai fluir. Cara, você tocou no ponto Entendeu? certo. Exatamente. Então, assim, que a glória nunca seja nossa, né? É isso aí. Então, que a gente tenha boas intenções, que o nosso coração esteja cheio de boas intenções, porque agir certo com a intenção errada não funciona, não flui, não frutifica, né? Exatamente. Cara, você a gente, resumiu muito bem. E a gente falando de filantropia, tudo, né? Me veio algo na cabeça que eu sempre falo, isso quem me acompanha já deve ter ouvido, que é todos nós podemos ser árvore na vida do outro. Uhum. Árvore, ela gera sombra, sombra quer dizer descanso. E às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco para ofertar, Abraão, mas todos nós conseguimos ajudar e ofertar de alguma maneira na vida do outro. Eu ouvi isso do Tiago Brunet e eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, quantos aqui sabem ler e escrever? Com certeza. Então, você pode ajudar alguém. O Brasil tem não sei quantos analfabetos. Então, não pense que você tem tão pouco. Você pode sim ser árvore, gerar sombra, gerar descanso na vida do outro, gerar refrigério. Você pode sim ouvir um amigo. Você pode sim, né? Às vezes, ser um filho melhor, ouvir seu pai, ouvir sua mãe, ser paciente, né? Gente, a gente tem tanto a agregar para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vivendo isso, eu estou vivendo para o outro. Eu abandonei minha vida pessoal para viver para o outro, preocupada com o outro, semeando no outro, cuidando do outro. Eu acho que isso eu herdei muito da minha mãe, sabe? Eu vi minha mãe por muito tempo cuidando de pessoas na igreja, quando ela de fato estava inserida na igreja cuidando de pessoas como pastora. E eu acho que eu herdei muito dela e hoje a minha alegria é esse meu projeto, Encontro com Jesus, onde eu tenho, de fato, acesso a pessoas que precisam ser cuidadas, que querem, né, se aproximar de Jesus, que querem, de fato, ter um encontro verdadeiro com Jesus. E ali Deus tem me usado muito de uma maneira que eu não imaginava. Uma menina de 27, às vezes, cuidando de grávidas, cuidando de pessoas, mulheres que, de repente, têm 2 filhos já, que viveram muito mais que eu, mas que vêm até mim buscar o que eu carrego, né? Porque não é a Estela, mas é o que eu carrego. E isso, nada, é ser árvore, um ofertar, é um estender a mão, é um servir. Exato. A gente que está ligado nessa parte de igreja, a gente... Nossa, cara, hoje foi um dia muito foda, pensando desse lado assim, de Deus, essas coisas. Que eu me senti tocado hoje 2 vezes. Foi... Assim, não vou contar, porque é exatamente por isso que eu não quero holofote. Mas, assim, ajudando outras pessoas, sabe assim? E aí veio esse projeto na cabeça, falei, porra, mano, esse projeto é foda pra caralho. Vou conversar com a galera e tal. Conversei, e na mesma hora, todos que eu conversei, só um exemplo de quem vai participar, a Miriam, do Salão Assessorize. A Miriam, na hora que eu falei pra ela, Miriam, tô com isso. Eu falei, puta merda, Brão. Cara, Brão, final de ano pra mim é foda demais, velho. Porque assim, eu trabalho de domingo a domingo, das 6 da manhã a sei lá que horas da noite. Mas você pode ter certeza que eu tô dentro. Eu vou me virar, mas eu tô dentro dessa porra. De tão maneiro que foi, sabe? E aí a gente pegou, aí eu falei pra ela e tal. E foi muito legal, foi muito bacana. E uma outra passagem também que teve, que foi bacana. Eu ia até na casa da pessoa, a pessoa, nossa, véio, que maneiro você vir aqui e tal. Só isso, só fui lá, só trocar ideia. E aí depois gerou umas outras coisas, graças a Deus, e ponto, sabe? Então, intenção certa. As coisas frutificam, né? Geram frutos. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Pra você ter uma ideia, dessa pessoa que foi na casa dela, nem a gente tá sabendo, nem contei pra ela, esqueci até de contar. Porque se foi algo natural, veio, fui lá, pronto, acabou. E isso me faz lembrar de outra frase que eu carrego comigo, que é: o sentido da vida é simples, fazer sentido a outras vidas. Mas será que você que nos acompanha tem feito sentido a outras vidas? Tem se preocupado com o outro? Tem olhado para o lado? Tem abandonado o egoísmo? É foda, cara. E vou falar, cara, também não apedrejo, gente, de maneira nenhuma. A pessoa que está preocupada com eu ali mesmo, não apedrejo, cara, de jeito nenhum. Acho natural, acho coisa. Só acho que tem que trabalhar esse lado, ponto. Não, sim, Mas óbvio. assim, que é natural da gente, porra.
e ter ambição. Não, cara, eu tenho ambição, eu sou um cara ambicioso. É, eu só acho assim, ó, a ambição é uma coisa legal da gente conversar também. A ambição, ela passa do ponto a partir do momento que você tem que começar a passar por cima dos outros para conseguir o que você está desejando. Sim. Isso, para mim, aí já passa do ponto da ambição. Por cima dos outros ou por cima de valores, essência, Exatamente. né? Eu tenho convicção, Abraão, que eu cheguei onde eu cheguei porque foi um degrau por vez. Eu não quis acelerar, eu não me vendi, não vendi meus valores, não perdi minha essência. Quem me conhece desde 10 anos atrás, quando eu morava aqui, e agora estou morando lá, já vivi tudo que vivi, já frequentei lugares, já convivi com pessoas. Eu sou a mesma Estela. E eu amo ser a Estela que eu sou. Eu amo ser daqui de São Lourenço, falar porta, porteira, portão. Entendeu? Amo ter os pais que eu tenho. Amo ter a realidade que eu tenho. Minha mãe sempre falou assim, Estela, tudo é conforme a gente pode. Não, ué. E tudo na minha vida foi conforme eu pude. Conforme Deus permitiu. Eu nunca topei nada que ferisse os meus valores, porque eu carrego valores inegociáveis para conquistar algum espaço, para estar na novela A, B ou C. Eu sempre... aqui não deu, aqui não rolou, amém. Quem sabe a próxima. Tenho certeza disso. Né? Então, eu acho isso muito importante, a gente não, de fato, não negociar valores, ser honesto, né? Guardar a honestidade é muito importante. Quem é pai, perceber como as suas ações vão refletir nos seus filhos, como o caráter dos seus filhos é formado através, você é formador do caráter dos seus filhos. Então, são muitas coisas, assim, importantes que às vezes ficam esquecidas nessa correria que está a nossa vida, de trabalho, e gerar, e produzir. Talvez você não tenha notado. A hora que você chegou, falei pro Vicente, dá um beijo nela. Aí ele foi te dar um beijo. A hora que o Eric chegou, eu falei, dá um beijo no tio Eric, toca na mão dele. E depois ele foi brincar com o pano de prato, ele tava com uma vergonhinha, foi brincar com o pano de prato caiu. Tirou o pano de prato do lugar, o pano de prato caiu e ele já estava saindo. Sim. Não sei se você reparou. Eu vi. O pano de prato estava aí? Aí, quando eu falo isso perto dos outros, o povo fala assim, poxa, ele nem sabe o que ele está fazendo, cara. O menino tem 1 ano e 8 meses. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que o pano de prato não estava lá. Tanto que eu falei, você viu? O pano de prato estava aí? Na mesma hora, ele pegou o pano de prato, colocou no lugar, cheguei, parabéns, mandou bem. Sim. Porque, cara, exatamente isso que você falou. A gente molda os filhos da gente. A gente molda os filhos da gente. E quando você fala de caráter, eu dou um curso para veterinários e quando me perguntam assim, cara, eu preciso pegar minha equipe, eu preciso recrutar uma equipe. O que é a primeira coisa que você vê? Eu falo assim, caráter. A primeira coisa que eu vejo, caráter. Ah, tá. Aí eu falo assim, por que caráter? Porque caráter a gente não consegue mudar. É berço, Talento, o esforço, o talento, o saber, o conhecimento, a gente molda. Sim. Você ensina tudo, o cara vai saber tratar um cachorro com sinomose. Mas o caráter do cara você não consegue mudar. Entendeu? Então, quando você fala de caráter, me soa muito bem. Eu ouvi um negócio desse, assim, sabe? E é isso, Eu não posso vir aqui num podcast, entre aspas, ser a Estela Abreu, elogiada e tal, sem falar dos meus pais. Lógico. Eu falo que se eu tô onde eu tô, é porque os meus pais me apoiaram até aqui, é porque eu tenho uma mãe que ora muito, que pagou um preço muito grande comigo, dirigia 8 horas comigo para me levar em concurso, Abrão. Saía daqui e me levava até Barretos, sem GPS, porque a gente não tinha GPS. A gente anotava na folhinha as cidades e ia procurando, pedindo... a gente oferecia carona para a pessoa levar a gente até a próxima cidade. Então, assim, a Estela é resultado de pais maravilhosos que incentivaram, que investiram e do Deus que ela serve. Eu sou puramente isso. E até hoje, gente, eu tenho 27 anos, eu moro há 10 anos longe dos meus pais e eu sou obediente a eles. Eu honro a eles, porque a honra a gente dá, não porque a pessoa precisa, mas porque ela merece. Aí a gente está falando de merecimento, entendeu? Eu vou honrar eu não vou honrar porque aquela pessoa ali não precisa, eu não vou pagar por aquilo que aquela pessoa não precisa, não. Honra é porque a pessoa merece, não é porque ela precisa. Então eu estou aqui falando para honrar os meus pais, porque eles merecem honra,
porque eles fazem parte disso e até hoje, 10 anos morando fora, longe deles, eu sou obediente, eu dou ouvido aos ensinamentos deles, que já viveram muito mais do que eu, e se eu carrego a fé que eu carrego, também veio deles. A fé deles me curou quando eu tinha 1 mês de idade, que eles oraram e eu fui curada, e hoje eu tenho a minha fé, porque eles me ensinaram, e eu vivo pela minha fé, né? Tudo que eu faço hoje é movido pela minha fé, e se eu não tivesse os meus pais? Então, eu assim, Abraão, eu glorifico a Deus pelos pais que eu tenho, que me ensinaram princípios morais e cristãos que fazem a menina que eu sou hoje e que me pouparam de sofrer vários danos que talvez eu teria sofrido por estar inserido nesse meio artístico que é sujo, e os ensinamentos que os meus pais me deram muito firmes, muito enraizados, me pouparam e me salvaram, sabe? Com certeza. A gente está aqui trocando essa ideia, não se esqueçam. Curta a gente aqui, se inscreve nesse canal e vai lá no Instagram nosso, @Papo de Quintal Podcast. É lá que a gente solta os nossos cortes, nossos principais cortes. E tenho certeza que vocês vão amar o nosso Instagram, porque realmente a gente gera muito conteúdo lá, beleza? A gente alimenta muito a página. E lembrando vocês que essa semana vão ser cortes da Estela. Tenho certeza que vocês vão amar. Valeu, pessoal! Gente, vamos agora para a parte mais gostosa do nosso papo, que é a parte do meu amigo Tadeu, do Bistrô Tadeu Junqueira, porque assim, os caras são fenômenos com a gente sempre. Tadeu, mais uma vez, obrigado, cara. Você, como sempre, eu falei para você, tô com um aí diferente, uma data diferente, não vai ser na quinta-feira, pleno sábado, estou lotado, o cara se disponibilizou, não, vou fazer um negócio para vocês, pode ter certeza. Obrigadão, Bistrô, obrigadão, família Bistrô Tadeu Junqueira, que realmente vocês são fora da curva. Para quem não conhece o Bistrô, pessoal, vale a pena conhecer o Bistrô mais charmoso da cidade. Fica ali em frente à Padaria Alvarez, na rua 15 de novembro, top de linha. Tenho certeza que os meninos estão lá esperando você para melhor servir, para poder disponibilizar uma excelente experiência para você. E lembrando que Tadeu pediu para eu lembrar vocês que de terça a sexta agora, o Tadeu abre agora para almoços. Então, almoço com prato executivo a R$19,90. Ou seja, você tem a possibilidade de comer uma comida preparada por um chefe foda, o cara é foda pra caraca, não é porque ele sentou aqui nessa cadeira já, e num preço totalmente acessível, R$19,90. Então vale a pena conferir, vai lá almoçar lá durante a semana, tenho certeza que vocês vão amar, beleza? Outras pessoas que eu não posso deixar de agradecer é a família Cobb. A família Cobb é distribuidora, são quem fornece toda a parte de bebidas aqui pra gente. Tenho certeza para vocês, se vocês forem fazer qualquer coisa, qualquer reunião, a reunião de vocês, a social, vai começar lá na Cobb, na escolha da bebida, porque lá os meninos são extremamente capacitados para poder oferecer para vocês o melhor, o que mais vai agradar os seus convidados, beleza? A Cobb, lembrando que a Cobb, a partir de segunda-feira, né, que no caso hoje é sábado, estão mudando na segunda, então eu vou falar na segunda passada. A partir dessa segunda-feira, a Cobb já está na rua Ribeiro da Luz, ali embaixo do Botecão, em frente onde é o convênio social, pertinho da clínica minha. Então, tenho certeza que vocês também devam passar lá, vão conhecer o espaço novo, porque os meninos fazem tudo com muito carinho e vão proporcionar o melhor que tiver de bebida, desde a quente a gelada para vocês, beleza? Obrigadão, Cobb, obrigadão, Mistura Tadeu, vamos lá abrir essa maravilha. Oba! Sempre deixando a gente muito mal acostumado. Curiosa pra ver essa... cara boa, hein? Uau! Gente, se tem uma coisa que eu gosto é comer, viu? A gente malha para poder comer. Eu sou exatamente isso. Não é? Eu malho para comer. Malha para poder viver, porque viver é comer. Você quer ter o corpo bonito? Não, quero comer à vontade, sem peso na consciência.
Delícia. Tá, enquanto a gente vai trocando ideia, você pode ficar à vontade, você pode tirar o que você quiser. Vou experimentar um pedacinho de cada, né? Porque... O que é esse aqui? Isso aí é exatamente para o convidado, tá? Então pode ficar à vontade mesmo. Se eu não me engano, um bolinho de carne que faz mais. Nossa, tá com a cara maravilhosa mesmo. Uau. Tadeu, você é foda, hein, velho? Você é um fenômeno mesmo. Esse pãozinho. Aqui, antes da gente parar para comer, você pode comer sem. Ainda vou falar bastante. Então pode comer sem pressa. A câmera tá toda em você, né? Tá, sempre assim. Quando eu tô falando, ela tá cortada pra mim. Eu vou só retocar um trem aqui, tava esquisito. Já que você me liberou. Quando a gente estava trocando ideia, você falou para mim a respeito do. Ah, não, quando eu tinha um mês de idade, a minha mãe, graças às orações da minha mãe, que eu estava legal e tal, eu sobrevivi, eu saí, sei lá, não entendi direito. Não está na pauta que a gente conversou mais cedo, mas acho maneiro a gente trocar essa ideia. Se você puder contar pra gente, não sei se é um assunto muito particular, mas se puder contar, acho que seria bacana. Então, sim, isso fica da sua escolha. Preparei, calma aí. Sim. Eu costumo falar que é o primeiro milagre na minha vida. Primeiro milagre da minha vida. Eu nasci, Abraão, com subluxação do quadril. O que é isso? O fêmur direito desencaixado da bacia. O que eu entendo é isso. Aí eles chamam isso, subluxação do quadril. E aí o que acontece? Para eu manter a minha perninha aberta, eles tinham que usar 2 fraldas em mim, e mais tarde eles teriam que colocar um negócio, um aparelho que chama alça de Povalic, para minha perna ficar aberta e tal. E anos depois eu conheci uma menina que teve esse problema, e ela não só teve o problema físico, como ela também teve um atraso por conta desse problema. Então, era uma menina que tinha um problema na fala, era uma menina que não caminhava tão bem, era uma menina um pouco atrasada, se eu não estiver errada falando. Então, os meus pais me levaram no médico e receberam esse diagnóstico. E o meu pai era recém-convertido, né? E ele foi, eu sou de janeiro, eu nasci em janeiro, então em fevereiro ele foi para Itajubá, num congresso de igreja, com o meu tio. Minha mãe ficou aqui comigo, com a minha irmã, a gente era pequena, né? E o meu pai conta que no último dia, no final desse congresso, um dos bispos lá, que estava lá pregando, ministrando, subiu e falou assim: você, pai, que tem uma filha com um problema na perna direita, ela está sendo curada agora. Ele fala, Abraão, que ele sentiu um sopro do pé até a cabeça, assim, ó, igual o sopro, olha isso, que ele sentiu quando ele perdeu a avó Marta, a mãe dele. Meu pai tinha 13 anos quando perdeu a mãe. Depois, meu pai acho que tinha 28 anos quando me teve, talvez. Depois de, 15 anos, ele disse que ele sentiu o mesmo sopro e falou: opa, é pra Estela. Aí eles contam, né, que ele ligou pra minha mãe e falou assim: amor, o bispo falou isso, eu acho que é pra Estela. Porque tudo pra ele era muito novo, ele tava novo na fé, né? E a minha mãe, já mais firme na fé, né, porque ela que levou meu pai, fala que tomou posse daquilo, falou: é pra Estela, que me tirou as fraldas e que, tomou posse do milagre. Aí na semana seguinte me levaram no doutor Batalha, que foi quem tinha dado o laudo, sem falar nada. Ó, doutor, trouxemos a Estela aqui pra você dar uma olhada. Eles contam que mexeram numa perna, que ele mexeu uma perna, girou outra, girou, e virou assim: uai, pai, uai, mãe, parece que a perna defeituosa tá melhor do que a normal. Ou seja, Deus me curou. Meu pai em Itajubá recebeu essa palavra, tomou posse. Nunca mais me levaram na fisioterapia. Eu dancei por 10 anos, inclusive terminei do Balé do Faustão, né, que a gente até esqueceu de falar isso, que eu fui parar até no Balé do Faustão. Desfilei, ando para tudo que é lado. Nunca tive problema mais nenhum na perna. Vida normal. Deus me curou. Até de repente, mais para frente, ter um problema na fala, não conseguir
trabalhar com a comunicação, que é o que eu vivo hoje. Então, olha que tremendo, né? Eu tinha 2 meses de idade, não tinha nem entendimento, mas sim, a fé dos meus pais me curou. Então, você, pai e mãe que nos assiste, não desista de orar pelo seu filho, tanto quando criança, tanto procurando por um milagre, quanto na adolescência, né? Que às vezes muitos pais passam por problemas, né? Com o adolescente, que é uma fase complicada. Não desiste de orar, de ensinar seu filho, porque o Senhor atende e responde às nossas orações. Eu concordo plenamente com isso, sim. A fé tem que ser inabalável, Sim. independente do problema que você tem. Mas o que eu queria... Você fala uma coisa aí, não é só dúvida toda, nem sobre você. Uhum. Você que está mais engajado na igreja evangélica, qual que é a diferença quando a pessoa fala bispo e quando a pessoa fala pastor? São títulos. Uhum. Título é diferente de cargo, né? O cargo, a pessoa já exerce sem ser intitulada. Então, tipo assim, a gente estava falando de ser servo, né? Então, numa igreja, às vezes a pessoa começa na porta da igreja recebendo as pessoas que estão ali, chegando na igreja. E aí, dali, ela começa a juntar um grupo de jovens e orar com esse grupo de jovens e tal. E aí, ações dela, isso é cargo, exatamente. Ações que ela vai tendo, ela vai subindo de cargo. E às vezes chega um dia que ela é consagrada pastor por receber essa unção espiritual. Porque não adianta você intitular uma pessoa sendo que ela não carrega a unção do Senhor e que, sei lá, profeta, por exemplo. Hoje existem alguns pastores que são profetas, porque eles têm o dom da profecia. Eles oram pela pessoa e Deus dá o mapa da pessoa na cabeça do cara e o cara fala a vida da pessoa. Tem profeta que fala até CPF, ó, Abraão, que nunca viu a pessoa. Eu já vi isso e eu acredito que eu já vivi isso, né? Profetas já oraram por mim que eu falei, gente, não é possível. Me conhece desde o meu nascimento? Então, o bispo, ele é acima do pastor em questão de título, né? Às vezes o bispo, ele coordena mais de uma igreja e o pastor coordena a igreja local, tipo assim, tem o pastor da igreja X em São Lourenço. Ele está cuidando ali daquele rebanho de ovelhas da igreja local. O bispo coordena esse pastor. Entendeu a diferença? Os bispos geralmente coordenam pastores que vão coordenar igrejas. É mais ou menos isso. Quem me intitula, por exemplo, se eu falar assim, eu quero ser pastor. Quem que me dá aprovação para isso? Você provavelmente você vai ter que estar inserido, né, dentro de uma igreja. Você vai passar por um seminário, por estudos, né? Estudar, entender Bíblia e tudo. E você vai passar meio que por uma escola de pastores. Eu estou te falando o que eu deduzo, porque eu não sei. Não, a Estela não é pastora. Apesar de eu não tenho título de pastora, mas eu já exerço cargo. As pessoas já me reconhecem, me chamam de pastora. Eu não fui ungida pastora, mas ungida por homens com o título de pastora. Mas eu creio que dia após dia Deus tem vindo com a unção pastoral sobre a minha vida. Porque as pessoas me ligam para que eu ore, porque termina o movimento que eu faço lá toda quarta-feira em São Paulo, que é um culto, forma fila para eu orar, para eu aconselhar. Isso tudo é o cuidado que um pastor faz, porque a Bíblia fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o pastor, ele não tem muito hora. Quantas vezes eu pequena vi minha mãe saindo de casa, deixando a gente para ir para o hospital, orar por pessoas acamadas, para ir para velório, entendeu? Então o pastor, ele realmente, eu tenho a minha mãe como exemplo de pastor, entendeu? Então o pastor, ele abdica da própria vida pessoal para cuidar da vida de ovelhas. Então hoje a Estela não é pastora, eu não sou consagrada, não tenho título, mas eu exerço o cargo já. Porque as pessoas começam a te reconhecer, as pessoas começam a te acreditar, entendeu? A te intitular, a te chamar. Antes de você ter um selo, uma carteira de pastor, porque tem até a carteira, né? De pastor, depois que a igreja te unge e tal. Mas eu acredito primeiro na unção divina, que Deus vem com a unção, porque é através dessa unção que você exerce o cargo, que
você cuida de pessoas. E aí as pessoas começam a te reconhecer. E aí, por último, vem o título. Entendeu? Onde alguém da igreja, um bispo, por exemplo, vai te ungir. Olha, Estela, a gente tem visto que você tem exercido o cargo, a gente queria te ungir, te dar essa bênção e tal. É mais ou menos assim. Entendeu? Fugindo um pouco desse papo agora, já que você citou o Faustão, Sim. cara, muito doido, né? Eu acho que foi antes, eu não sei, eu acho que foi depois de você ter ido pro Hofmaier. Então, aí você vai pro Hofmaier, se prepara todo, faz um teatro, parará. E no final, ó, isso aí é o que eu percebo de fora, nem conheço a escola do Hofmaier, tá? Sim, Então, sim. E no final, numa das partes da sua vida, O que mais chama atenção é o Faustão. o que te fez ir, por exemplo, para um programa como o Faustão, foi o que você aprendeu com o São Lourenço também. A dança. Entendeu, velho? Olha que loucura que é a vida da gente. Sim. Então, assim, talvez, poxa, eu fui para São Paulo, fiz isso, tal, não sei o que, né? Mas uma parte da minha vida é preenchida por conta do que eu aprendi em São Lourenço. Sim. E é o que eu falo, as raízes. E eu, Abraão, eu sou uma pessoa assim, isso eu posso falar de boca cheia, a gente falou do merecer. Eu sou uma pessoa muito grata. Muito grata. Então, aproveito aqui o espaço para mandar um beijo para Denise Fonseca, que foi, né, onde eu comecei a primeira expressão artística, onde eu aprendi a dançar, né, que se eu não soubesse, eu não teria chegado até o Faustão. E teve épocas até da Denise me dar bolsa para que eu não parasse de fazer o balé, né? Então, eu sou muito grata, viu, Denise? Eu nunca vou esquecer o que você semeou na minha vida, o que foi o estúdio de dança Denise Fonseca para minha vida, para minha carreira, e faz parte das minhas raízes, que é o que você falou, né? Fui para São Paulo com outro intuito de estudar interpretação, mas que o balé me trouxe ritmo, me trouxe gestos, me trouxe noção de espaço, que eu já cheguei no teatro pronta. Eu já tinha noção de palco, eu já não tinha vergonha, eu já entendia que no palco é tudo grande, na TV é tudo reduzido, mas no palco é tudo exagerado. E isso eu já sabia, porque eu aprendi aqui, entendeu? Então eu sou realmente muito grata a tudo que eu vivi aqui no Estúdio de Dança Denise Fonseca, o primeiro palco que eu encarei, as primeiras luzes que eu tive que acostumar, de abrir o olho, mesmo com aquele tanto de luz no nosso rosto, o calor que é aquele tanto de luz. E o Faustão foi um presente de Deus, que eu não esperava também, igual o Mundo Miss. Eu não procurei, nunca tive sonho de viver isso lá. E foi depois do curso, né? Eu me formei em 2016, setembro de 2016. Eu me formei em teatro. Em 2017, no começo do ano, a minha vida profissional mudou por 2 fatores. O Faustão e a peça que eu fui selecionada, escolhida para fazer com o youtuber Rezende, que é um menino que tem 30 milhões de inscritos hoje no YouTube. Ele é muito forte. A gente fala que ele é criador de monstrinhos da internet, porque todo mundo que passa com ele, que faz qualquer trabalho com ele, explode. Eu que passei ali com ele, por ter ficado pouco tempo, fui a que menos cresci. Pra você entender, foi ele que lançou a Virgínia, que hoje é esse fenômeno. Ela chegou lá, ela não era ninguém, tá? Não tô tirando os créditos dela, porque ela é ela. Ela bombou porque ela é autêntica, porque ela é incrível. Mas quem deu o empurrãozinho, quem falou... Mereceu. Oh. Tá vendo? Até hoje, né? A menina acaba de ganhar neném, tá lá na UTI do neném, tá fazendo publi ao vivo, tá aparecendo com olheira, com cicatriz no peito. Mereceu. Então, sim. Então, em 2017, a minha vida profissional muda por quê? Porque, primeiro, eu não sei se foi primeiro, o que foi primeiro, mas primeiro, eu sou aprovada para essa peça com Rezende, e, ao mesmo tempo, eu sou aprovada para entrar no Balé do Faustão. Como aconteceu o Balé do Faustão? Eu estava numa audição de um musical, porque eu sempre amei teatro musical. E aí eu era atriz, dançava e canto. Falei, vou lá. Porque o teatro musical, para quem não conhece, são esses teatros dançados e cantados, né? Que a Broadway faz, que Nova York tem. Super incrível. E aí eu fiquei sabendo de uma audição que ia ter, e eu falei, eu vou. Nunca tinha ido. Eu falei, vou lá, vou conhecer. E aí, na fila dessa audição,
eu encontro um amigo que foi o primeiro ator que eu atuei no clipe do Luan Santana, que eu contei pra vocês, meu primeiro trabalho como atriz. Eu encontro ele lá nessa fila e ele fala, vem cá, ficar comigo. Tô com uma galera aqui. No meio dessa galera que ele tava, tinha uma menina chamada Priscila. Comecei a conversar com ela, ela falou, menina, você é bonita, você tem perfil de bailarina do Faustão, eu danço lá. Você não quer dançar lá também? Eu te juro que foi assim. Eu te juro que foi assim. Quando eu falo, gente, que quando é de Deus, as coisas vêm de bandeja para você, que você não precisa fazer força. As coisas são entregues na sua mão. Mais uma vez eu falo, a graça e o favor de Deus, assim, na minha vida. Eu não precisei fazer nada, Abraão. Ela pegou e falou assim, tá, então me manda aí no WhatsApp uma foto sua de corpo, uma foto de rosto, a sua idade. Eu mandei. Passou 5 minutos, o coreógrafo me ligou. Eu tava lá na fila ainda. Ele me ligou e falou, oi, Estela, a Priscila te mandou o seu material para mim e eu achei que tem a cara do nosso time, queria te conhecer. Você toparia gravar 2 programas com a gente esse final de semana? Era tipo uma quinta-feira, uma quarta-feira, e eu teria que estar com ele no dia seguinte já. Geralmente lá a gente ensaia um dia antes para gravar no dia depois, uma coisa assim. Aí ele falou, você não topa estar com a gente? A gente tem 2 gravações esse final de semana. Eu falei, tá. Eu vou. Aí eu volto a te dizer, eu estava pronta, estava preparada? Não. Eu falei, eu vou. Aí o que eu fiz no dia seguinte? Fui num salão de beleza, me produzi num salão para ir no ensaio. Eu falei, eu tenho que estar impecável. É isso, é você honrar todas as portas que Deus abre. Eu não sabia do que ia virar aquilo ali. Eu não sabia que eu seria uma bailarina do Faustão. Eu estava indo no ensaio. Poderia chegar ali no ensaio e ele olhar, não, não é bonita, não é o que a foto mostrava, não dança bem. Mas eu fui e dei o meu melhor. Eu escolhi a melhor roupa, eu fui no salão, fiz maquiagem, fui impecável para o ensaio. Cheguei nesse ensaio, ele me colocou lá na última fila. Fiz lá meu trabalho, no final ele veio e falou, essa é uma boneca mesmo, eu não lembro. Não esqueço disso que ele falou, essa é uma boneca mesmo. Ok. No outro dia, na última fila, ele já me colocou na primeira. Colocou na primeira. E dali eu nunca mais saí. E, detalhe, você falou, né, que você foi buscar o teatro tal, e acabou que você usou, que você estudou em São Lourenço tal. E realmente, a nossa visão, ela é muito... Às vezes a gente tem uma visão, acha que uma coisa vai fazer a gente crescer e é outra coisa que faz. Às vezes você estuda uma faculdade por 5 anos e você vai se dar bem em outra coisa. Não tenha medo de abandonar para viver outra coisa. Não tenha medo de abandonar o que não está frutificando e florescendo para viver o novo. Não tenha medo. Não se apegue tanto. Porque às vezes o segredo está em outra coisa, que foi o que eu vivi. Aqui em São Lourenço, por que eu estou falando isso? Porque aqui em São Lourenço eu sou mais conhecida como bailarina do Faustão do que como atriz Estela Abreu. Muita gente me conhece, a Estela bailarina do Faustão. Foi uma coisa que eu não procurei, que eu não estudei lá, né? Estudei aqui e que deu certo. De lá eu nunca mais saí. De 2017 até 2022, até março agora de 2022, eu estava no Faustão. Primeiro na Globo, e agora, quando ele foi com o time para a Band, eu fui também, encarei esse processo, de segunda a sexta. Encarei esse processo de outubro de 2021 até março de 2022, até quando eu saí, que eu não quis ficar mais. Mas foi muito legal, foi uma fase muito incrível, eu aprendi muito, dancei com muitos cantores que eu amava, assim, que eu admirava, que eu tinha vontade de conhecer. Aprendi muito, ele é muito humilde, ele é muito amável, muito querido, valoriza muito as bailarinas, briga muito pelas bailarinas. E, poxa, entrei na Globo, né? Entrei na Band, uma menina de São Lourenço, numa cidade que é pequena, ir para uma cidade grande. Então, foi mais um presente de Deus mesmo. Aprendi muito lá, conheci muitas meninas legais também, desenvolvi muito a dança, interpretação. Tive a oportunidade de fazer merchan lá, de aprender, né, a fazer merchan, de encarar aquele público de mais de 500 pessoas ali te assistindo no ao vivo. Faustão é ao vivo, gente. É o aqui e agora, é o quem sabe faz ao vivo. E foi uma escola, assim, para mim. Foi bem legal. Bem legal. Você acha que nessa fase que você está vivendo agora, essa fase de igreja, de Deus, de espelho, assim, Sim. trabalhos como o Faustão, trabalhos que dependem muito do corpo,
você acha que gera um certo conflito com a fase que você está hoje? Uhum. Porra, mandei bem nessa pergunta aí, velho. Mandou muito bem. Polêmica, polêmica. Gera muito. E assim, eu costumo dizer que não é porque agora, né, não é porque agora que eu, enfim, que eu prego, que eu falo de Deus, que eu me assumi evangelista, ministra da palavra do Senhor, que eu vou me descuidar. Que eu não vou me cuidar, que eu não vou querer passar uma maquiagem, usar uma roupa incrível, cuidar do cabelo. Eu vim aqui, olha o jeito que eu tô, gente, toda montada. Porque isso daqui faz parte do que a Estela gosta, né? Faz parte do que eu vivo desde os 16 anos. Na época do Miss, eu andava com cílios postiço. Eu era muito produzida, porque Miss se monta, né? Então, não é porque eu vivo para Jesus agora que eu vou me descuidar, que eu não vou ter uma mínima vaidade, que eu não vou me arrumar, né, para um marido, né? Porque tem igreja que prega que a mulher não pode se arrumar. Eu sou contra isso, sabe, Abraão? Eu acho que a mulher ela tem que estar incrível para o marido, até para ela, a gente se arruma para a gente se olhar e falar, nossa, como eu tô bonita, para a gente se sentir bem. Mas a história da sensualidade, da sensualidade é um conflito enorme. Não tem como andar junto, Abraão. Sabe por quê? Eu levei um tempo para entender isso. Onde o meu corpo, as minhas vestes, não podem falar mais e valer mais do que a palavra do Senhor que eu carrego. Conseguiu entender? Então, o que eu visto, o que eu aparento, tem que valer menos, tem que estar escondido para que a palavra que eu carrego do meu Deus tenha valor. Para que quem está me escutando valorize isso. Para que não caia em descrédito. Então, eu, por muito tempo, para eu te explicar as fases, eu sou filha de pastor, cresci, nasci na igreja, louvo a Deus por isso. E sempre estive inserida nisso, sempre tentei, né, viver em santidade, fugir do mal, nunca tive fases no mundão, assim, perdida, sem saber o que eu estava fazendo, alcoólatra, fumante, nada dessas coisas, nunca me representou. E eu estava inserida num mundo profissional, onde eu sempre falava de Jesus. Eu estava ali no Faustão, esse movimento Encontro com Jesus, que é o meu movimento hoje, que é o que significa a minha vida, o que colore a minha vida, ele surgiu dentro do Faustão, porque lá dentro eu orava com as meninas, eu orava com as bailarinas, eu levei Bíblia para deixar no nosso camarim, porque isso sempre foi a minha fé, a minha verdade. Sempre foi o que me sustentou, então por que não compartilhar? Uhum. Só que eu era uma atriz que falava de Deus, uma influencer que falava de Deus, uma miss que falava de Deus, só que eu não me assumia como, sei lá, ministra, pastora, e eu não me separava. Tinham coisas que não condiziam com o que eu pregava, sim, entendeu? E foi esse o despertar que eu vivi há 7 meses atrás, que eu te falei. Que eu estava, olha como aconteceu, olha que coisa linda, como que é o agir de Deus. O meu coração sempre esteve nele, só que o meu corpo físico ainda participava e frequentava coisas que não combinavam, que às vezes eu ia, até não me sentia bem, mas eu ficava, porque não estou fazendo nada de errado, entende? Só que nesse despertar, o que aconteceu? Eu estava num evento, como influencer, e nesse evento os donos eram cristãos, mas não era um evento cristão. Era um evento de premiação para os melhores vendedores da empresa. E no almoço a gente estava conversando e o dono falou assim, eu quero que você suba no palco e fale. Porque eu estava ali como influencer para gravar stories e tal. E aí eu peguei e falei, tá, mas o que você quer que eu fale? Ele, o que tiver no seu coração. Porque era um evento onde tinham vários palestrantes, mas eu não estava lá para isso. Porque na hora eu falei assim, bom, eu sou a Estela que fala no Instagram que não existe, não consigo. Como é que eu vou falar agora? Eu não consigo falar, sem estar no script. Sim. Então eu falei, não, eu consigo. E eu vivo falando que todos nós podemos ser árvore na vida do outro. Ensinar algo, gerar sombra, descanso, acolher, aconselhar. Então eu vou subir e vou falar o que Deus tocar no meu coração. Então eu subo e eu começo minha palestra assim. Como vocês podem ver, não tem uma foto da Estela aqui no Estelão, não tem o Estela Abreu aqui, porque não estava programado para eu estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu estou obedecendo a Deus. E ali eu falo da minha fé, eu falo da fé dos meus pais, eu falo disso, de podermos ser árvore na vida de alguém, e incentivo aqueles vendedores a entenderem que eles não são só vendedores, que eles podem estar ali para ouvir o que o cliente
às vezes precisa desabafar, que eles estão ali para, através do produto, às vezes devolver a autoestima para uma mulher, que às vezes teve essa autoestima roubada por um marido que não valorizou, não sei. Eu levei para esse campo e falei da minha fé, de Deus. Coaching, né? Quando eu desci, Abraão, tinha umas 5 mulheres me esperando para me abraçar, para falar, uau, teve unção de Deus, a atmosfera mudou, teve uma coisa diferente que nenhum dos palestrantes entregou, e nessa hora Deus falou assim no meu coração, é dessa maneira que eu quero te usar, é dessa maneira que você vai ser útil. Nesse dia eu cheguei em casa, Abraão, apagando um monte de coisa no meu Instagram. Ou seja, nesse dia eu estava dizendo o quê? Olha, antiga natureza, não faz mais sentido você estar aqui. A nova natureza da Estela é o que vai representar a palavra que ela carrega. Então, tudo aquilo que eu postava que era bonito, porque, eu pratico atividade física, eu cuido do meu corpo, é legal mostrar também, mas aquilo tudo era menos importante do que a palavra do Senhor que está nos meus lábios, no meu coração. Então, foi assim que ele me despertou e que eu entendi recentemente, há 7 meses atrás, que algumas coisas eu teria que esconder para que a glória dele fosse vista, fosse importante, fosse valorizada, entendeu? Então, na hora que você coloca na balança, vale mais a pena, entendeu? Que deem valor para o que você está falando, para o que você carrega, do que a sua aparência. Sim. Porque o externo acaba, né? Minha mãe sempre bateu muito em cima de mim nesse ponto. Estela, cuidado, porque a beleza vem de fora para dentro. No dia que a de dentro acabar, a de fora vai deixar de existir. Então, hoje eu vivo assim. Eu me preocupo com a aparência do mal, porque na Bíblia a gente aprende isso também, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, a gente tem que fugir do que aparenta ser mal, com o que podem falar. Claro que você não vai ser um robô. Lógico. Se você se preocupar com tudo, você também não vive. Você tem que ter sabedoria, né? Mas você tem que ter discernimento para entender o que convém, o que não convém, o que faz sentido, o que já não faz sentido mais. Você tem que ter entendimento, o momento de abandonar as antigas vestes e vestir novas vestes. Entendeu? Convido Estela para ir na minha casa. Minha casa é um churrasco, piscina, bastante gente. A Estela vai de biquíni ou a Estela vai de maiô? Vai de biquíni. Sem problemas. Poderia ir de maiô, mas vai de biquíni. Beleza. Tem o biquíni, tem biquínis e biquínis. Sim, né? sim. Tem posturas e posturas. Porque às vezes uma mulher tá com decote no umbigo e tem uma postura. Às vezes a mulher tá com o vestido até o pé e trai o marido. Pronto, Sim. falei. Beleza. Entendeu? Então é muito de caráter que a gente já falou, de postura, entendeu? Com certeza. Beleza. Não, eu queria ouvir isso. Eu sabia que era essa a resposta. Tinha certeza que você ia mandar essa. Tem muita gente que pergunta mas isso eu falei, de, mano... ai, e o povo tá bebendo no ambiente, você vai, não sei o quê. Cara, eu sei a minha consciência, entendeu? Eu não bebo a cerveja porque eu não gosto da cerveja, e pronto. Não é porque você tá bebendo a cerveja que eu não vou estar aqui conversando com você. E também, E assim... tá tudo bem. Não vejo também como um erro beber. Eu sou muito contra tudo que é extremo. Ah, não. Igual as pessoas assim, cara, o cara bebia a cervejinha dele de boa, velho. O cara era de boa, bebia a cervejinha dele, reunia os amigos, sei o quê. Do nada, o cara vai pra igreja, pronto, acabou. Nunca mais. Não, beber jamais, não sei o que, Deus tá quebrado, tá amarrado. Ah, mano. Ah, não, velho, aí já é extremo pra mim. Cara, não vejo mal nenhum você sentar, trocar uma ideia com seu amigo. Tanto que tem amigo meu, às vezes, pô, Brown, tô precisando trocar uma ideia, velho. Irmão, chega em casa, vamos tomar uma. Chega aqui, tomando uma. Eu fiz o bem para ele, de ter escutado ele, aconselhei ele. Sim. Ou o contrário, Deus tá precisando trocar uma ideia. Ou tô precisando trocar uma ideia. Vamos tomar uma? Pronto. E se não vejo isso como mal, entendeu? Vejo, igual você falou, posturas e posturas. Tem gente que não bebe faz mal para os outros muito pior do que a pessoa que bebe a cervejinha dele de boa em casa, entendeu? Sim. Enfim, tem gente que não bebe, por exemplo, tem gente que não bebe e não segue as doutrinas que devem ser seguidas na grande sociedade, entendeu? E tem gente que bebe e segue de boinha ali na dele, não incomoda ninguém, enfim, isso aí é polêmico, mas eu acho um assunto muito fácil, assim, velho.
Só não incomoda os outros, irmão. Não incomoda os outros, que já tá de boa, velho. Quer tomar sua cerveja? Toma, só não incomoda os outros, velho. Simples assim. Eu acho que é tão fácil agradar a Deus, velho, que muita gente faz um carnaval, velho, que você fala assim, velho, calma, não é assim. É tão fácil assim, você fala, se você não incomodar o próximo, você já está agradando Deus demais, velho. Você já está agradando muito a Deus. Só não incomodar, só não encher o saco do próximo. Pronto, velho. Você já está ajudando muito. Você já está sendo árvore. Você já está sendo árvore, só de você não incomodar o Verdade, próximo. já tá descansando, já Você tá já tá, sossegado. o cara chega, passa perto de você, já está descansando, velho. Nossa, mano. É muito de boa. Essa foi boa. Foi Mas boa mesmo. velho. Eu selecionei 4 perguntas. Uma foi do Faustão. Uhum. A outra foi: qual a sua maior realização profissional até agora? Nossa, gente, que complicado. Eu amo tudo que eu vivi. Eu amo tanto tudo que eu vivi. De realização profissional. Eu acho que, assim, de realização profissional foi ter a chance de atuar como atriz nas 3 vertentes que a gente tem: teatro, novela e cinema. Entendeu? Eu fui para São Paulo. Não, pensa, eu fui para São Paulo crua, nunca tinha feito nada. Chego em São Paulo, na primeira semana, antes de entrar no curso de teatro, eu já faço um clipe do Luan Santana. Depois vem Gustavo Mioto, Maiara e Maraíza, Dennis DJ com MCG15. Eu fiz um último, gospel, da Aline Barros, Fernanda Brum eEixla, que são 3 cantoras que eu nasci e cresci ouvindo os louvores. Eu pude atuar e dançar no clipe delas. Foi o último clipe que eu fiz, que ficou assim, muito lindo, Abrão, muito lindo. Vou te passar os links tudo aí, que você disponibiliza aí pro povo, se o povo quiser ver. E aí, tá, me formo em setembro de 2016. Em 2017, em fevereiro, carnaval, eu lembro, eu sou contratada para uma peça de teatro, onde eu rodo o Brasil inteiro, me apresento para quase todas as capitais, nos maiores teatros. Eu fiz essa peça de teatro que eu fiz com o Rezende, que chamava Batalha dos Mundos, que era uma peça infanto-juvenil. Teve teatro que a gente apresentou para 1.500 pessoas. Você tem noção disso? Uma atriz recém-formada tendo a chance de subir em palco que Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Tony Ramos atuou. Eu tava lá. Entendeu? Com quantos anos? 18, 19, 20, 21. 21 para 22 anos. Foda. E por fim, fiz ali o teatro e tal. Depois, gravei um filme nacional. Tive a chance também de entender como é o cinema. Pude me ver na telona do cinema. E por fim, agora, mais recente, pude entrar numa emissora, né? Para viver uma história linda, bíblica. Pude ali, morei um mês e meio no Rio gravando, tive essa experiência. Então, se for falar de sucesso profissional, para mim é isso. Pô, estudei e atuei. Sim. No cinema, no teatro e na TV. Isso para mim não tem preço. E ainda tem YouTube, né? Que também você acaba atuando ali como atriz, né? Então foi um presente de Deus mesmo. Acho que profissionalmente eu destacaria isso. É uma das perguntas também sobre o seu canal no YouTube. Se você tem, se você segue lá, se você alimenta. Eu tenho, gente, o canal do YouTube desde 2017, eu acho, ou começo de 2018. Só que eu fiquei um longo período com ele parado, mas já aproveito para avisar vocês que agora estou de volta, estou aí projetando aí. Vou dar uma reformulada nele, vai vir muita coisa legal. Lá eu vou incluir todo esse projeto que é o Encontro com Jesus, todos os nossos encontros que acontecem lá em São Paulo, eu vou começar a disponibilizar ali para vocês que às vezes de longe querem acompanhar o que está acontecendo, eu ministrando, palestrando, e coisitas mais da minha vida pessoal, trazer vlogs do dia a dia para vocês. Então, eu estou aí com um projeto assim, de retornar com o YouTube. Eu já estou lá com um canal com mais de 10 mil inscritos. Se você quiser também se inscrever, é só digitar meu nome no YouTube, que provavelmente vocês vão achar, Estela Abreu. Então, se inscreve lá para você ficar ligadinho e entender o que mais vai acontecer. Mas lá já tem alguns vlogs das viagens internacionais que eu fiz, para Dubai, para Los Angeles. Revoada. Tem vídeo de eu ensinando a fazer uma saia lá, que foi o que mais bombou.
Tem vídeo com a minha mãe, tem vídeo de eu palestrando e ministrando já. Então, vem coisa boa por aí. Você que- 2023 vai entrar com tudo. Você que tem a manha teve a manha de ter contato com esses atores, como é visto o boom do YouTube perante a TV aberta? Olha, ator, eu não vejo os atores assim globais pendendo tanto pro YouTube, não. Já vi assim podcast de alguns e tal. Eu vejo eles partindo para streamer, né? Streamer, não sei se é assim que fala, O que que é o streamer? Netflix, Ah, sim. né? Que é essas plataformas, né? Netflix, Amazon. Eu vejo eles partindo para atuar nisso. Eu não vejo eles muito atuantes em YouTube. Mas se vamos dizer assim, o boom da internet, você acha que era esperado por esses atores, sim, esse boom todo? Eu acho que não era esperado nem pelos atores, nem pelas emissoras, né? Tanto é que as emissoras estão puxando YouTubers para dentro da TV. A gente vê o BBB. O BBB já é exemplo disso. Que começou a fazer o BBB camarote, pipoca e trazendo o YouTuber para trazer audiência. Aí a gente vê Rafa Kalimann na TV. A gente vê Jade Picon agora na novela das 9. A própria Grazi Massafera lá de trás agora tá arrasando como atriz. No começo ninguém dava nada para ela, foi criticada pra caramba, mas agora tá uma super atriz. Então a TV ela não esperava, mas ela tá tentando, né, dar uma rebolada ali, se adequar e trazer esse povo, porque esse povo traz o público, né? Uma Virgínia, um Carlinhos Maia, um Rezende, eles não precisam de emissora para existir, entendeu? Eles são muito autodidatas e existem no Instagram. Sim. Eles são assim, eles são reféns do Instagram e do YouTube. Fora isso, eles não precisam de emissora. As emissoras estão precisando, então eles estão desesperados puxando, né? Esses YouTubers que fazem sucesso nas redes para fazerem parte da TV, né? Para que a TV resista e não desapareça, né? Eu, sinceramente, Abraão, hoje, se você me dissesse assim, Estela, o que você prefere? TV ou internet? Né? Novela ou ser uma influencer? Eu prefiro ser uma influencer. Eu prefiro ser Estela, opinar como Estela. Porque eu acho que fica mais pessoal, não ter né? que me vender, porque eu vou entrar na acho que fica mais emissora, pessoal, eu vou ter que, com se certeza. vocês me entendem, eu vou ter que abraçar o cunho político da emissora. E você vai ter que se adequar ao molde, entendeu? cara. No Instagram eu posso ser a Estela, deixar a minha fé evidente, falar do que eu acredito, entendeu? Eu não preciso ser uma atriz, eu não preciso viver uma mentira, né? Porque a atuação, uma novela é uma mentira. Você vai pegar, você não é mais a Estela, você vai viver aquilo ali, que aquele personagem exige. E eu não quero viver uma drogada, uma prostituta, desculpa. Hoje eu não quero isso pra mim, entendeu? Eu volto a te dizer, eu quero honrar o meu Deus em tudo que eu faço. Então, pra mim, é mais importante honrar o Senhor do que viver com todo respeito a quem enfrenta problemas com droga, a quem, né? Eu não julgo uma prostituta, mas eu não quero ser esse exemplo ali, estampar isso, entendeu? Porque hoje eu preocupo mais em agradar a Deus do que a me agradar. Sim. Entendeu? Então, eu queria, que eu tô aqui, né, falando há 2 horas quase com você, que eu sou falante, não consigo acreditar que já são quase 2 horas, ficaria aqui mais 2 horas, com esse pão com linguiça aqui, então, gente, ficaria mais 3, mas eu queria falar um pouco do que eu tô vivendo hoje, porque a gente falou de toda a minha carreira, que me trouxe para o hoje, que me sustentou, me formatou para o hoje, para o propósito do Senhor que eu estou vivendo hoje. Então eu queria falar e explicar, já que muitas pessoas me perguntam diariamente no Instagram sobre o encontro com Jesus, eu queria aproveitar aqui esse seu espaço para explicar e contar o que é e como surgiu, né? Não é meu espaço, não. O espaço é do convidado, filho. Vocês mandam. O encontro com Jesus, gente, surgiu da minha vontade de ter. Eu queria reunir amigos para falar de Jesus, só que lá em São Paulo eu moro num lugar muito pequeno. Só que Deus sabia do desejo do meu coração e muito engraçado que os meus amigos começaram a me pedir. Eles chegavam e falavam, Estela, você é tão de Deus, a gente podia fazer uma reunião aqui em casa, você não chama um pastor, um cantor e tal? E eu comecei a organizar isso nas casas dos meus amigos. Tipo um grupo de oração. Tipo um grupo de oração, uma célula, que muita gente vai conhecer, né? Que pra galera que é evangélica, tem isso, que a célula é o culto no lar, né? Tá. É uma igreja fora da igreja.
E eu comecei a fazer isso nas casas dos meus amigos, só que foi crescendo, Abraão. Foi crescendo, mais especificamente há 7 meses atrás, quando eu despertei e falei, eu vou viver para Jesus e eu vou viver para esse propósito, eu não vou me calar mais. Eu vou me separar, eu vou estudar mais a Bíblia, para eu saber o que eu estou falando, para tocar mais vidas, para ser mais usada por Deus. E aí, cara, de 15 pessoas, que era o grupo, hoje é 70. Teve um último culto aí que deu mais de 100 pessoas. Maneiro. Hoje eu já alugo um lugar porque não cabia mais dentro das casas. A gente começou a fazer dentro dos salões de festa dos prédios. E hoje a gente faz na Avenida Ibirapuera, lá em São Paulo. Um excelente endereço, assim, presente de Deus também. É muito louco, porque eu nunca assumi responsabilidades pessoais. E agora, para Deus, eu estou assumindo. Assumi lá o aluguel e está dando certo, estou pagando, está funcionando. E o que é o encontro com Jesus? É um encontro com Jesus. É uma noite onde as pessoas vão para, de fato, se renderem ao Senhor Jesus, abrirem seu coração para Jesus. E quando eu comecei a chamar o encontro com Jesus de encontro com Jesus, eu não tinha uma base bíblica. Mas essa semana, estudando para pregar aqui em São Lourenço, o Senhor me revelou na Bíblia da onde que veio esse encontro com Jesus. Que é da passagem onde o antigo Saulo de Tarso, personagem da Bíblia, está indo para Damasco perseguir cristãos e lá ele cai do cavalo porque ele tem um encontro verdadeiro com Jesus. A Bíblia narra que aparece um feixe de luz muito intenso, ele assusta, ele cai do cavalo e Jesus fala e ele já chama Jesus de Senhor. Olha que lindo, eu acho essa passagem linda demais. E quando ele levanta, ele está cego, ele não pode ver. Daquele lugar, ele é guiado até Damasco, e em Damasco ele fica 3 dias, Abraão, cego, sem comer e sem beber, em jejum. Eu fico imaginando que esses 3 dias ele estava ali digerindo o que tinha sido aquele encontro com o mestre. Você imagina o próprio Deus aparecer, né, para você. Deve ser muito forte, né? Tem muito testemunho de pessoas que já viveram essa experiência individual, né? E eu, todo dia que eu estou orando, eu peço, Deus, aparece. Jesus, aparece para mim, que eu queria... Porque pensa, a gente já crê sem ver. Imagina a gente vendo quão potente deve ser, né? Então, esse encontro, Lucas, né, que é o autor do livro de Atos, ele narra como a conversão de Saulo, que se torna Paulo, como um ato miraculoso, porque ele, de perseguidor de cristãos, vira o maior apóstolo de Cristo. Ele funda as primeiras igrejas primitivas, ele se torna o maior evangelista, só que ele fica 3 dias ali digerindo esse encontro, e depois disso o Senhor manda Ananias para curá-lo, né, para declarar a cura, e a Bíblia narra que caem escamas dos olhos de Saulo, que vira apóstolo Paulo, né? E o encontro com Jesus, o que eu entendo disso tudo que eu estou falando? Que o encontro com Jesus que Paulo teve e que esse movimento que eu cuido, que eu fundei, é esse papel de que a pessoa tenha um encontro com Jesus tão verdadeiro que as escamas caiam dos olhos dela e que ela abandone a velha natureza e assuma uma nova natureza em Cristo. Que ela esqueça as coisas que passaram e assumam as coisas que o Senhor fala que é, eis que faço todas as coisas novas. Que é, de fato, morrer para mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Que é o que Jesus fala para os discípulos, né? Morra, abandone a sua vida, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quer viver para Cristo tem que abrir mão de muita coisa para viver para Ele, né? Então, a proposta desse movimento Encontro com Jesus, hoje eu posso dizer que é baseada nessa passagem, onde Paulo encontra Jesus no caminho para Damasco, morre para a velha natureza dele, de perseguidor, né, dos cristãos, e nasce para a nova natureza como apóstolo Paulo, onde depois de um tempo ele passa a ser perseguido, né? Porque ele decide ali viver para Jesus. Então, o Encontro com Jesus é isso, é um movimento que acontece uma vez na semana lá em São Paulo, onde eu prego ou eu trago muitos convidados, às vezes até de fora de São Paulo, e muitas vidas são abraçadas, acolhidas, e tem um momento ali de encontro com Jesus, de louvor, de palavra, de oração, e isso tem colorido os meus dias, tem crescido de um jeito assim que tem colorido os meus dias e consumido o meu tempo,
com muita alegria, porque eu preparo tudo e tal, e eu tenho trazido esse projeto aqui para São Lourenço também. Quando Hoje eu você tô vive aqui, disso. quando eu tô aqui, eu faço aqui. Eu não vivo financeiramente disso, tá? Sim. Isso não paga as minhas contas. Não sei se vai chegar um tempo que pagará, porque dentro disso eu estou criando projetos, Aham. entendeu? Para, de fato, sustentar o meu ministério, Sim, né? lógico. Para que eu possa ter tranquilidade para me dedicar nisso, porque é o que Uhum. me dá alegria. Mas por enquanto não. Por enquanto as pessoas me perguntam: "Você ainda modela? Você ainda atua?" Sim, gente, desde que não fira a minha fé, desde que não suje o nome do Senhor que eu sirvo, eu ainda trabalho como modelo, eu ainda atuo, eu ainda agora, né, Brão, novidade, eu sou palestrante e ministra, tem uma diferença, né, entre as duas coisas, mas eu sou palestrante e ministra. Qual que é a diferença? O mesmo alimento eu entrego para quem está lá me ouvindo, só que em embalagens diferentes. Como ministra, como pastora, eu vou ali para pregar a palavra. De repente, num congresso de jovens, de repente, num congresso de mulheres, eu vou ali para pregar a Bíblia, para falar de Deus e tal. Numa palestra, numa mentoria, talvez eu leve o mesmo alimento, que é o que me alimenta, que é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que transforma, né? Falar de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, só que eu entrego numa embalagem diferente. Às vezes numa linguagem diferente, onde quem está me assistindo vai entender dessa maneira, Sim. com uma linguagem diferente. Uhum. E é muito legal ser a Estela, me vestir como Estela, fashion com referência de moda, só que levando o alimento de Jesus. Que a gente não precisa se igualar. Eu não preciso ser, com todo respeito, gente, a irmã do coque, que usa coque, que não corta o cabelo, que usa saia até o pé para falar de Jesus. Eu tô aqui, uma mulher de 27 anos, que foi atriz, modelo, bailarina do Faustão, para falar do Deus que eu sirvo e para trazer as pessoas para a minha realidade. Uhum. Entendeu? Lógico, porque eu acho que é importante a gente até encerrar com isso mesmo. Acho que foi bacana você ter falado agora, a gente encerra com essa. Acho que deu uma cereja no bolo e encerrar com essa explicação. Uhum. Estela, desde já, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi foda demais o papo. Foi muito bom. Foi assim. Tenho certeza que agregou muito na vida de quem está assistindo. Hoje a gente está gravando hoje sábado, mas até quinta-feira vai ser. A gente vai ver se a gente faz uma divulgação bacana sobre isso, porque Sim. assim, esse tipo de papo a gente não teve aqui ainda. Uhum. Falando bem de Jesus, falando bem de Deus. Uhum. Tendo visões diferentes, que a gente tem visões Sim. diferentes. E ao mesmo tempo chegando numa conclusão final quase que a mesma, só que vendo meio diferente. Acho que a gente tem um pouco da visão, igual você falou. Acho que a gente tem a mesma visão do produto, mas a gente entrega em embalagens diferentes. Uhum. Eu acho que é bem isso que resume hoje o nosso papo sobre tudo isso, sobre fé, sobre merecimento, sobre tudo isso. Enfim, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Cara, foi fenômeno mesmo. Você realmente é diferenciada, é por isso que está aqui, é por isso que teve esse sucesso, por isso que tem esse boom. E espero de verdade que a gente possa mudar um pouco também da sua vida, acrescentar um pouco na sua Amém. vida e ser árvores na Amém. sua vida, viu? Amém. Amém. Assim seja. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada. Que às vezes eu fico tanto em São Paulo, né? Que às vezes na verdade, quando eu tô aqui em São Lourenço, eu só quero família, né? Só quero curtir a mãe, o pai, os sobrinhos, que agora são 2. Mas foi muito legal esse convite de primo para primo, viu, gente? Ele é meu primo, para quem não conhece. É meu primo. Muito legal te reencontrar aqui nessa mesa, poder trocar essa ideia, poder contar um pouco da minha história e poder mostrar para a galera que essa é a melhor fase que eu estou vivendo. Que eu costumo falar que eu encontrei a paz, em Jesus eu encontrei a paz que eu não tinha lá naquele momento de glória. Sim. Entendeu? Então, a mensagem que fica aqui é isso, a gente dá valor a pequenas coisas, pequenas e raízes, né? Aos fundamentos, que é a família, que é a nossa fé, né? Que é o nosso trabalho que agrega na vida do outro, que nos dignifica. E o resto, gente, é resto. Na verdade, é isso, é focar nos fundamentos, no que é fundamental. Porque no fim, com essa pandemia, a gente vê, né? Que para morrer basta estar vivo,
que Exatamente. dinheiro não compra ali, né, a saúde. Então, a gente viver das coisas simples e agradecer a Deus por tudo, gratidão por tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Valeu demais, Estela. Valeu. Tchau, gente. Eric, mais um show de transmissão. E, gente, mais uma vez, obrigado. Eu esqueci de falar. Eu acho que vou até fazer um cortezinho para você colocar isso para mim no meio do coisa. Esqueci de falar, pessoal. Quem está com a gente aqui, se inscreve aí no nosso canal, curta esse vídeo aí para a gente poder pulverizar a Estela para mais pessoas, entende? Mais pessoas veem a Estela, mais pessoas veem nosso canal, mais pessoas para a gente mostrar para mais pessoas que estamos aqui exatamente para isso, para mudar a cabeça, para plantar aquela sementinha, colocar aquela pulguinha atrás da orelha, para ver se a gente consegue disso aqui, de um papo desse aqui, a gente consegue acrescentar na vida de alguém, a gente consegue crescer a pessoa. Não estou dizendo que isso aqui vai mudar a vida de alguém para financeiramente, nada disso. Simplesmente crescimento pessoal, só e unicamente isso. Então, quem está aqui com a gente, por favor, se inscreve no nosso canal, curta a gente e vai lá, @Papo de Quintal Podcast lá no Instagram. Começa a seguir a gente que vai ter cortes bem legais desse papo aqui, beleza? Gente, brigadão mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, porque foi um papo muito fenômeno, muito cabeça, principalmente falando dessa parte de Deus, falando toda uma carreira de uma pessoa que se abdicou de muita coisa para poder servir a Deus. Beleza, gente? Obrigado. Até quinta-feira que vem. Conto com vocês aqui. Um grande abraço e até mais.